A partir de agora, a gente inicia a análise desse Sport 0, Bahia 0, tá? Pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Esse momento do programa foca no jogo pela ótica do Sport, tá? O Sport que completou a trágica marca de 16 jogos sem vencer dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. São 6 empates e 10 derrotas. Tá? Nessa semana, Cássio, a gente viu uma entrevista coletiva do presidente do Sport, Yuri Romão. Mar de Rosas. Em que ele começa pedindo desculpas. E eu acho que é absolutamente natural que ele comece pedindo desculpas, até porque, obviamente, o Yuri tem uma equipe de comunicação competente no seu entorno. E não é possível que ele não escute de vez em quando essas pessoas, né? É óbvio que a orientação número 1 é: Yuri, antes de mais nada, reconhece o momento, pede desculpas. Então, o pedido de desculpas, mais do que obrigatório, ele era necessário. Ele era uma formalidade de comunicação, até eu diria. Uma obrigação de comunicação. Mas depois que você ouve o pedido de desculpas dele, as outras perguntas prosseguem e você vai vendo o pedido de desculpas se desmanchar. Começou a dividir responsabilidade, jogar com a imprensa. Vocês elogiaram a contratação, o que com todo respeito, não é verdade. Exatamente. E aí, Cássio, a gente vê aquele pedido de desculpas não atendendo e não chegando e não ramificando aos pontos fundamentais. Tem uma hora que ele fala assim: e a minha gestão e todos esses acertos, eles não podem ser julgados ou anulados porque a bola não entra. Bate com aquele bastidor que eu trouxe, viu? Lembra que eu tinha falado? Isso. Que só 1%, 99%, só 1% que está errado. E aí, Cássio, quando ele resume esse momento que o Sport vive com a bola não entra, ainda que ele tenha feito de forma superficial, vamos dizer que ele usou a expressão que a bola não entra para resumir derrotas dentro de campo. O problema é que o pedido de desculpas dele parece não ter chegado à raiz. Porque esse Sport não é um time que por detalhes não está correspondendo. Ou, sobretudo, não é um time que por detalhes não correspondeu nas primeiras 11 partidas do campeonato. É um time que tem um desempenho incomparavelmente pior ao de outros anos em que o Sport entrou na Série A, vivendo graves ou gravíssimas situações financeiras, como a que ele garante não está vivendo, quando ele chama a situação do Sport de um mar de rosas. E na entrevista também me preocupa, a expressão, Cássio, foi exatamente essa, tá? Para a galera não achar que o Fred está falando isso aí, foi tratado como mar de rosas. E a entrevista também me preocupa a superficialidade com que aspectos financeiros foram tratados por ele. Tá? Porque é claro que existe uma conta muito alta para 2026. Uma conta que já tem uma folha paralela para o próximo ano. Tá? Investimentos pesados que não correspondem e que não podem ser tratados como: poxa, meu departamento indicou um jogador e o jogador não deu certo. Meu departamento indicou Iorra e Iorra não deu certo. Ora, Iorra não dá certo, convenhamos, não tem problema nenhum Iorra não dá certo. Nem sei o quanto ele recebe. Mas Iorra não dá certo, não tem problema nenhum. Pagar 15 milhões em Carlos Alberto tem. Tá? Então, eu até acho, Cássio, que mais para frente nessa temporada cabe a gente fazer um programa, fazer um levantamento de tudo que se sabe financeiramente do Sport. Tentar colocar no papel quanto se gastou num jogador, esse jogador foi emprestado, quanto foi noticiado que é o salário de um Sérgio,
tá? De um Sérgio Oliveira. Quanto foi noticiado que era o acerto com o Duqueiroz? Quanto foi noticiado que é um acerto com o Paciência? Quanto foram as multas das demissões de Pepa e de Antônio Oliveira? Em direitos econômicos, 58 milhões. De multas seria Inclusive, eu li recentemente que o Sport pagou 12 milhões em Atencio. Se foi isso, esse valor me chamou a atenção. Foi 12 milhões. Rapaz. Mas é muito mais lógico do que pagar 15 em Carlos Alberto. Muito mais lógico do que os outros, muito mais lógico. Não, claro, mas eu acho que tá na mesma dessa idade, campeão da Copa Argentina, titular, do que pagar 15 milhões num reserva. Assim, não, eu acho que tudo mas eu acho que tá na mesma bacia de erro. Eu não acho não. Acho de jeito nenhum, Ravel. Assim, acho muito diferente. Comparável, muito na verdade. Diferente. Todo respeito. Você não pode comparar um reserva do Botafogo, titular campeão, destaque. Que foi comprado por 5 milhões ao América Mineiro e desde então só foi reserva, com um cara que foi campeão da Copa Argentina, sendo destaque do time dele com 18, 19 anos. Tem um hiato muito grande. Veja só. Detalhe, sendo 3 milhões mais barato ainda. E o outro, lembrando que é 15 milhões, é sempre bom esquecer. É sempre bom lembrar. Por 60%. Por 60%. O valor, o Carlos Alberto, em tese, ele é um jogador muito mais caro. Eu não falo sobre o perfil da contratação. Eu acho que faz mais sentido você investir dinheiro em Atencio, que é um jogador que, por todo o histórico que vocês falaram, principalmente o histórico recente, faz mais sentido você apostar na contratação do que em Carlos Alberto. Carlos Alberto, pelo amor de Deus, coisa, 15 milhões por 60 é um absurdo. Agora, eu só não acho que a Atencio está conseguindo entregar o futebol que dele se esperava. Não tô falando do jogo de hoje, não. É um mas não é assim. Lúcio tá entregando 60 milhões? Lúcio tá entregando 60 milhões? Veja só. 60 milhões ele não tá entregando. Não tá, mas ano passado ele botou o Bahia na Libertadores com 7 gols. Certo. No Campeonato Brasileiro. É certo, mas não tá entregando 60 milhões. Não está entregando 60 milhões. Jogadores jovens não são automáticos que você chega e entrega. Eu acho que são investimentos diferentes aí. Lúcio hoje é um problema. Ele vale menos do que quando o Bahia investiu. Tá? Então, eu acho que assim, são escalas muito diferentes. Atencio, a gente tá falando de um cara que você falou, pô, não tá. O cara não é nem titular, pô. Eu nem lembrava de uma vez que esse cara tinha sido titular. E eu acho que tem um ponto aqui fundamental, que é o seguinte, sobre essas duas contratações, que acabaram até quebrando aqui a lógica de abertura do programa. Acho que nem era para ter entrado nesse debate aqui. Mas o Atencio vem com a torcida do Independiente revoltada com a negociação. Revoltadíssima com a negociação. Porque ele era jogador do Independiente, que estava emprestado. E Carlos Alberto vem com a torcida do Botafogo rindo, gargalhando. Enganamos os otários. Foram sentimentos muito diferentes. Atenção, se chegar o perfil de contratação é indiscutível. Se chegar e não render absolutamente nada, foi uma aposta que tinha lógica e não deu certo. Isso aí faz parte do futebol. Isso eu concordo. A contratação de Carlos Alberto é que é uma aberração. Foi uma passada de perna ali que a direção do Sport levou. Né? Mas, enfim, era só uma apresentação sobre a entrevista de Yuri, que vem numa semana em que o Sport completa mais marcas negativas, tá, Cássio? Eu quis só pontuar para que as coisas não fiquem fora do lugar, ou que as coisas não pareçam amortizadas. As marcas negativas têm que ser marteladas, Cássio. Os mais de 4 meses sem vencer um jogo. E não tratar com a bola não tá entrando. A bola não tá entrando, parece que é 3 rodadas que não entra, tá ligado? Assim, uma inacreditável sequência sem vencer na Ilha do Retiro que eu nunca vi em toda a minha vida. Tá? Uma Série A condenada basicamente desde o seu início. São experiências que a torcida do Sport nunca viveu, Cássio. São cortes negativos que ninguém que vive o Sport atravessou até hoje. Tá? Tudo isso é importante deixar claro. Porque se a gente não martelar todos os problemas, palavras um pouco mais positivas que possam surgir nesse programa, elas podem ecoar soltas e perdidas da raiz e da essência na rivalidade, da realidade do esporte. Então, eu peço até licença para ter feito a abertura puxando pela entrevista de Yuri, puxando pela
por toda essa carga negativa do Sport para chegar no jogo, tá? E dentro do jogo, quando terminou aquele 1-0 em que o Sport perdeu do Botafogo, Cássio, eu escrevi no Twitter e disse aqui que o Sport ainda é cedo demais, e já é tarde demais, e ainda é cedo demais para começar a procurar aspecto positivo em partida que não é vencida. Tarde demais porque não vejo nenhum desenho factível de reação para a permanência. E cedo demais porque não é na 16ª rodada, no caso ali foi a 13ª rodada, para começar a falar de Série B. Só que eu vou começar a deixar o cedo demais para trás, Cássio. Eu acho que a realidade já bate na porta e que talvez já seja a hora de começar assim a assistir os jogos da Série A pensando na Série B, pensando em virar o ano sem o cenário dentro de campo de terra arrasada, porque moralmente é terra arrasada. Financeiramente o presidente garante que não é, e se financeiramente o presidente garante que não é terra arrasada, vamos tentar fazer com que dentro de campo não seja. E aí, Cássio, eu acho que o jogo contra o Bahia, o jogo contra o Santos, o jogo contra o Vitória, o jogo contra o Botafogo, começam a desenhar uma possibilidade de você ter uma base boa para virar o ano, considerando o ano de menor exigência técnica que o Sport terá voltando à segunda divisão. Eu digo isso por quê, Cássio? Porque Derek e Mateuzinho, novamente, fizeram partidas que agradam muito. Você vê Derek jogando e pensa em paciência, e pensa em Pablo, você sente uma diferença. E aí a diferença passa pelo perfil. São jogadores que jogam com fome, com raça, com entrega. Raramente eu cito essas questões aqui de raça. Mas a diferença de um paciência para um Derek é tanta que salta aos olhos, que chama a atenção. São jogadores vivos, são jogadores que parecem estar lutando pelo clube, mas também pelas suas carreiras, para se ter um crescimento. E a gente começa a ver isso também, Cássio, em peças como Pedro Augusto, quando entra. A recuperação de Matheus Alexandre é uma recuperação importante. Os investimentos altos do Sport, como Rivera, como Atêncio, tá? A boa escolha por Gabriel, que tem contrato até o final do ano, a troca curta. O próprio Ramon, que chegou muito bem, apesar de tantas críticas que foram feitas por nós, inclusive. Existe uma base que vai sendo trabalhada por Daniel Paulista, Cássio, que talvez você possa iniciar uma construção para o ano que vem. Porque o 0-0 ele frustra por aspectos matemáticos, frustra por chances perdidas, tá? Por saber que o jogo permitiu ganhar os 3 pontos, mas a gente tem que começar a esticar, a puxar as cordas para 2026. E eu, nesse jogo, oficialmente, eu começo a puxar algumas cordas e a começar a assimilar o rebaixamento, que obviamente todo mundo já aceitou e já digeriu, sem jamais deixar de pontuar as coisas negativas, as marcas negativas, o vexame histórico, mas começar a entender pontos de partidas, porque a vida segue em frente, né, Cássio? Fred, eu concordo com o que você está falando, mas eu estava ponderando aqui, e se você discordar do que eu vou falar, e você para na hora até para explicar exatamente se eu estava entendendo errado ou não. Essa linha da preparação para a Série B, eu acho que tem que ser feita, e Daniel Paulista chegou para isso. Assim, ele chegou para dizer, se fizer um milagre, a gente até brincou, assim, vira um painel, dentro que o Sport tem vários painéis com ídolos do clube, Leonardo, Magrão, Durval, torcedores sim do Dona Maria, Zé do Rádio. Eu disse, embora o Daniel Paulista seja um campeão da Copa do Brasil, tem um nome no clube, mas assim, para chegar um patamar desses nomes assim, eu acho, se salvar o Sport pela terceira vez, seria de longe o maior da história do clube.
em termos de salvar uma campanha, aí entraria no painel. Mas, no fim das contas, era uma preparação. Tanto que a gente falava, ele está chegando, Daniel Paulista chegando agora. Será que aguenta até o final do ano? Porque a gente falou, o Sport vai apanhar demais. Então não adianta estar contratando um treinador que poderá ajudar o Sport na Série B, tendo mais de 25 rodadas para jogar da Série A, sabendo que vai ser um saco de pancadas. Exceção feita ao jogo lá em Caxias do Sul, e aqui, como você mesmo falou, eu não estou falando de resultado, eu estou falando falando da performance. Foram 4 jogos competitivos contra o Botafogo. Não teve tanta chance de ganhar, mas ao mesmo tempo era um time que estava vindo da Copa do Mundo, um time que briga pela parte de cima da tabela, e estava 0-0 ali até a reta final, e o Sport sofreu um gol na qualidade lá de Cuiabá, naquele lance. Vai para o Vitória, num jogo nivelado por baixo, mas com muita trocação, muito mais chance de gol do que a que teve nesse Sport Bahia. Mas ali, o queixo de vidro do Sport, pela primeira vez, foi foi de diamante, porque não quebrou. Dessa vez o Sport foi lá e conseguiu reagir para fazer um 2-2 no último lance. Vê o jogo do Santos, vem essa porrada gigantesca, ou seja, faz uma boa atuação, um cenário para conquistar a primeira vitória, dar uma pipocada enorme na reta final. E a torcida, como já foi dito aqui, a torcida compareceu, que era de 26 mil, foram 16 mil agora. Eu achava que a baixa ia ser muito maior. E teve essa atuação contra o Bahia, um time do G4 que briga realmente pelo G4. E como você falou, o Bahia teve mais 64% de posse de bola, teve mais de 60% de bola, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Mas o Sport, dentro de uma postura que deveria ter, como a gente falou assim, algumas vezes, não era esse Sport que queria essa cabeça da direção, o Sport vai entrar sendo o time que vai propor jogo na volta. Passa 3 anos na Série B e vai voltar propondo o jogo, vai montar um time vai gastar milhões e vai propor jogo. Levou na cabeça, pô. Primeiro tu volta na transição, a transição da B para A é estabilidade, é buscar estabilidade. Esse devaneio que passou aí na hora que passou a ser o que se imaginava um time tentar organizar melhor a defesa, tentar ter um pouco mais de força na equipe. Não dava para jogar com paciência sem ter força. O que é ter força na equipe? É os atacantes tendo força também, tá? Ou seja, é ter 11 jogadores que demonstrem, que conseguem demonstrar essa força. Passou a ser um time mais difícil de ser batido. Não vai adiantar de nada, provavelmente não vai adiantar de nada em termos de permanência. A tendência é que o Sport seja rebaixado até com algumas rodadas de antecedência. E difícil, e assim, até para sair da lanterna vai ser difícil, tá? Até para sair da lanterna vai ser difícil. Mas nesse momento eu já consigo ver uma luz assim. De repente eu falo da Juventude Gay do Santos. Mas assim, estou vendo a luz para de repente não ser o lanterna. De repente uma luz para não ser a pior campanha da história. Isso é muito pouco, porra. Uma luz para não ser a pior campanha da história. Uma luz para não ser o lanterna. Mas o Sport de Antônio Oliveira, ele não dava nenhuma luz. Era uma escuridão profunda. O trabalho de Pepa ruiu. E o trabalho de Antônio Oliveira foi uma implosão assim, uma hecatombe. O Daniel Paulista está remodelando, puxando alguns jogadores, trocando peças, não tendo muito pudor para trocar peças. Está faltando ali a lateral esquerda ainda, mas talvez por falta de jogador, o Sport não ter feito isso, a falta de confiança em Kevson. Mas acho que do time, por exemplo, no time que começou o jogo, eu teria feito a mesma escalação, tá? A gente até falou no pré-jogo, assim, basicamente, a gente tinha a dúvida no pré-jogo, nós três aqui gravamos, e eu disse, eu iria de Atêncio. Assim, eu ia tentar, e no fim das contas, será que vai puxar Mateuzinho, vai Atêncio, Derek vira ponta? Minha dúvida ali, Cássio, eu não teria ido com o Mateuzinho de frente, eu cogitaria os 3 volantes. Eu cogitava os 3 volantes. Eu não. Aí, no caso, deu essa chance. Você já foi mais direto, Atêncio como a principal. Eu estava dividido, Atêncio ou 3 volantes. Mas eu gostei de Daniel Paulista de 15 do segundo tempo, foi para os 3 volantes. Não vai adiantar muita coisa. Foi 3 volantes assim, porque querendo ou não, tinha que travar, tinha que deixar pelo menos o 0-0, para buscar alguma coisa. De repente, uma bola ali de Zé Lucas, um volante, inclusive, deixou o Léo Pereira para o Sport ganhar o jogo. Porque não dava para ir com o Johan. Porque na primeira que Johan entra, mole, perde a dividida e coisa que Zé Lucas... Eu ia chegar em outro momento aqui. Deixa eu continuar aqui, que eu ia chegar até em Johan também. Mas assim, eu ia falar, teve esse passe de Léo Pereira desculpa, de Zé Lucas para Léo Pereira e Léo Pereira daquela finalização bizarra. Aí teve um outro lance pela esquerda ali, que Cariús podia ter batido para o gol, ou pelo menos chutado cruzado de forma melhor. Ele fez uma coisa completamente errada, assim. E isso já com os 3 volantes. Então, assim, o jogo se abriu dentro de uma leitura que Daniel Paulista fez. Então, dificilmente dará tempo para evitar o rebaixamento. Mas para
competir alguma coisa talvez dê, mas está faltando muito para dar o passo seguinte. Porque a vitória, ela não está vindo por um triz. Perdeu o gol de Barleta no primeiro tempo, perdeu o Léo Pereira. Em 90 minutos, querendo ou não, você tem uma chance, duas chances, mas para construir cada jogada é um parto. É um parto para construir para sair cada coisa assim. Na finalização não está entrando assim. Infelizmente, ainda que o Sport seja um time com mais mobilidade, agora já com o Daniel Paulista, seja um time com mais força física, mas é um time que em grandes jogos da primeira divisão não vai fazer muita coisa. Aí você vai esperar os jogos com Juventude e Vitória, esses jogos, em tese, os times que estão mais limitados tecnicamente, porque o Fortaleza até que está muito mal, mas não é tão limitado tecnicamente. Mas vamos colocar o Fortaleza no bolo, vamos supor que o Fortaleza não se recupere. Esses jogos vão acontecer, sobretudo Vitória e Juventude, na reta final do segundo turno. Ou seja, vai esperar 15 jogos para voltar a ter uma partida assim. Tem muita partida, a sequência agora é Grêmio, que não está bem mais do que, mas é o Grêmio, é o São Paulo que está crescendo com o Crespo, é o Palmeiras, fora de casa. Aí depois desses 3 jogos vai ter o Vasco na Ilha do Retiro, e isso certamente seria um jogo de vida ou morte para o Vasco. Assim, fica difícil vislumbrar a vitória. Então, na hora, o Sport agora, por exemplo, acabou hoje uma sequência de 3 jogos em 4 no Recife. Jogou com Botafogo, Santos e Bahia. No Recife jogou com Vitória fora. Fez 3 pontos de 12, sendo 3 jogos no Recife. E agora, uma hora inverte essa sequência. O Sport está com 19, como o Fred falou, 16 jogos sem ganhar na primeira divisão. Faltam 3 para ser a pior largada da história de ser vitória da Série A. Assim, porque a gente está falando, poderá ser a primeira, mas poderá ser a pior, mas a pior é na 38ª. Ou seja, é uma marca que falta muito ainda para saber se vai ser a pior ou não, se vai... Essa agora está próxima, essa agora só faltam 3 jogos para dizer, meu irmão, tu igualou a pior sequência da história. Essa realidade, difíceis, Fred, né? Apesar do histórico bom contra o Grêmio, mas são 3 jogos difíceis, né? Essa realidade, Ravel, ela tá batendo na porta. Veja, a da pior campanha da história, ela tá ali, tem uma chance tem uma chance considerável de virar a pior campanha da história. Mas esses jogos agora, eles, talvez faça alguns pontos, talvez faça 10 pontos. Tem 6 hoje, talvez faça 10 pontos. E de repente não é a pior da história. Mas a pior da história dos pontos corridos já tem chance de não ser. A pior do Sport, eu acho que vai ser. Eu digo, tem que fazer 10 pontos. Sim. Tem que fazer 10 pontos para não ser a pior campanha final da história. Então, nesse momento, já tem essa chance de evitar isso. Agora, para terminar com 32 pontos, que o Sport fez 31, eu acho improvável. É coisa pra caramba. Mas o que eu estou tentando dizer é que essa sequência agora, faltou só 3 jogos para bater esse recorde. 3. Aí já está ficando difícil, ou seja, tá começando a ficar inviável que o Sport terá a pior largada da história. É muita marca negativa. E tem outra que está em vigor, que são 19 partidas sem vencer. Agora com 7 empates e 12 derrotas. A última vitória do Sport foi o jogo de ida da final do Pernambucano, na Arena Pernambuco, 22 de março. Quando ganhou do Retro por 3-2. E detalhe, ainda estava 2-2 na reta final, porque abre 2-0, sai do empate bizarro e Pablo faz um gol no finalzinho. Então, é a maior sequência da história do Sport em 120 anos. Não são detalhes. Eu vou até um ponto, Fred, que eu falo aqui, de vez em quando os cortes da gente vai para o Instagram. Aí já está começando a aparecer um perfil, obviamente, sempre sem nome. Cá só fala de Yuri Romão. Não tem que ficar falando de política agora, não. Veja, eu não sei que nível de torcedor do Sport é esse, com todo respeito. É um torcedor muito tolete. Assim, para o cara achar que dentro disso tudo, o cara acha que é uma visão política, que é Cássio contra Yuri Romão, e simplesmente o cara... Claro, ele para raciocinar, porque na verdade ele deve ter uma defesa gigantesca dentro de uma bolinha de cristal. Porque é óbvio que está se falando de recordes negativos. Assim, um torcedor do Sport que acha natural a maior sequência da história, me desculpe, meu irmão, é um torcedorzinho muito meiota. Assim, o que está se falando são marcas negativas. Se a marca negativa é ampliada, o que é que a gente... não fala agora não, porque a gente falou dessa marca negativa no jogo passado. Então, se a gente falar agora, vai irritar um certo tipo de torcedor. Porra, claro que não. Se a marca negativa está sendo ampliada, como é que não vai falar? A gente não está falando de uma marca negativa. É da pior da história, pô. Tipo, é a pior da história, não dá para minimizar. Se o presidente minimiza, ele está no papel dele. Pô, o presidente está no papel dele, inclusive, de se proteger. Mas tirando o presidente e quem está dentro do núcleo da presidência, quem analisa o esporte, o cara não pode minimizar. Repito, o esporte joga bola desde o dia que foi fundado. Ele não começou a jogar bola 10 anos depois, não. O esporte foi fundado em 1905. Em junho de 1905 já estava jogando bola. Foi fundado em maio, o primeiro jogo foi em junho. São 120 anos.
Nesse 122 do Sport, o Sport já nunca tinha passado com 15, quebrou o recorde quando chegou em 15, já está em 19, pô. Se alguém acha que falar isso é porque tá pegando no pé do presidente, pelo amor de Deus, assim, essa pessoa tá muito assim, enganada. E outra, por favor, se é para falar uma merda dessa, pelo menos bota a cara e a gente debate. Agora botar um perfilzinho que não tem cara nem nada, não adianta de nada, pô. Nunca vou responder uma merda dessa, não. Me desculpe, eu nunca vou responder uma bobagem desse tamanho. É a pior sequência da história do esporte. No brasileiro, tende a ser a pior campanha da história do esporte, está brigando para não ser a pior da história do Campeonato Brasileiro nos pontos corridos. Como é que não vai se falar disso? E nesse momento, na hora que você olha a tabela, na hora que eu acabei de falar, o Sport perdeu uma sequência de 3 jogos em 4, que eu considerava a janela do Sport, ainda que fossem jogos difíceis, tinha o Botafogo, tinha o Bahia, e tinha o próprio Santos Neymar mesmo, mas tinha Neymar em campo, mas eram 3 jogos em 4. Se o Sport tiver uma janela para pontuar essa. Passou essa janela, o Sport fez 3 pontos, 3 empates. O Sport não ganhou um jogo, é o que eu sempre falo. Assim, o Sport não tem uma vitória no campeonato. Então, nesse cenário, minimizar isso. Detalhe, quem minimiza está cometendo um erro muito grave. Normalizar isso. E o próprio presidente não deveria normalizar. Quando o presidente pede desculpa, diz, faltou dizer, eu acho inaceitável, realmente. Assim, eu acho assim. Estou muito triste, estou muito decepcionado em ver. Eu tenho consciência que isso é o pior e não que é um detalhe, não que é 1%. Ou não usar a expressão mar de rosa. Eu apresento, isso aqui é o pior momento da história do esporte. Eu nunca imaginei uma situação como essa. Estamos lutando ao máximo para quebrar, nunca imaginei. Mas assim, é não fingir que não existe. Porque a coletiva parecia que teve se fingiu ali que a situação é ruim, mas que a situação não é essa que o esporte vive. Repito, o que parecia que o esporte não vive o pior jejum de sua história. Que o esporte não vive a pior campanha do esporte. A coletiva foi de uma pessoa que entende que o esporte vive um mau momento. Não é um mau momento, pô. O esporte não vive um mau momento. O esporte vive uma catástrofe em termos de futebol. Então, eu nunca vou minimizar isso. Se existe um torcedor que a essa altura minimiza, pelo amor de Deus, bicho, vai, beleza, parabéns aí, faz o que tu quiser da tua vida. Mas assim, não cobre isso de mim. Ou não venha dizer que eu estou falando isso, que eu estou pegando no pé do presidente. Não, pô. A minha análise está sendo centrada dentro da pior campanha da história do esporte. Se você pega isso e transforma isso só como um momento ruim, parabéns, mas não é um momento ruim. É o pior momento, né? É uma coisa que nunca se viveu na história do clube. E que para chegar de novo é um esforço muito grande. Passa quase 5 meses, que a gente agora, o 4 meses está ficando para trás. Daqui a pouco o Sport está começando a se aproximar da marca de 5 meses. Para chegar perto de 5 meses sem ganhar um jogo de um time que tem calendário, não é 5 meses sem calendário, não, pô. É 5 meses jogando 19 vezes, como foi dito. Assim, é um esforço muito grande, muito grande, com muitos erros no comando de futebol. E ainda que Daniel Paulista, ele tá no papel dele de ficar alheio a isso tudo, e eu imagino, o Daniel Paulista ele não pode chegar e a culpa ser dele. Ele vai tentar fazer as mudanças e a gente até disse naquela entrevista com ele, Fred. No fim das contas, Daniel Paulista pode fazer um bom trabalho e não adiantar de nada para essa campanha. Detalhe, nesse momento eu já abraço essa tese, tá? Se Daniel Paulista fizer um bom trabalho e não adiantar de nada para 2025, significa que pelo menos vai ter uma porta aberta em 2026. O que não pode é do jeito que estava com o Antônio Oliveira naquele momento, o Sport vai cair, vai passar todas as vergonhas do mundo e não vai sobrar nada para 2026. Nesse momento começa a sobrar alguma coisa. Agora, sendo muito direto, salvo um milagre assim que o mundo não está preparado para ver, beirando a volta de Jesus. E nem assim, o Sport está preparado para fazer. E nem o esporte está preparado para fazer, assim, beirando a volta de Jesus Cristo, assim, dificilmente o esporte não irá salvar nesse campeonato. O que é, até porque, até lá, o esporte precisa ser pelo menos digno. Para mim, o esporte ainda não é digno. O esporte não é digno. O esporte precisa ter dignidade na campanha. Começou a se comportar melhor nesses últimos jogos, mas perceba que mesmo se comportando melhor, está muito distante de conseguir alguma coisa ainda. Então, o trabalho de Daniel Paulista vai continuar e eu mantenho aquilo que disse. Daniel Paulista tem que ser o último treinador do esporte. O esporte não pode ir para um quarto treinador. Tem que entender, essas mudanças vão acontecer, porque o esporte vai perder. O esporte vai perder muito. O natural é porque o esporte empatou esses 3 jogos, Fred, mas o natural é que o esporte ainda perca muitos jogos nesse campeonato. Muitos jogos. Mas vai precisar assimilar essas derrotas. Agora, vai ter que fazer. Agora não dá para não ganhar nenhum jogo até o final do campeonato. Aí não é natural. Ou não pode simplesmente. E a parte que eu tinha falado, até para encerrar, que já está virando monólogo, mas até que eu tinha discordado um ponto, você é o seguinte: não vai adiantar preparar todo 2026 e esquecer que tem que evitar uma vergonha em 25. Sim, claro. O rebaixamento é uma vergonha, mas a escala quando eu estou falando vergonha agora, já é muito além do rebaixamento, tá? Eu já aceitei o rebaixamento. O que eu estou dizendo agora é que evitar a vergonha de ir por etapa. Não pode terminar o campeonato sem ganhar um jogo. Não pode terminar o campeonato
aceitando a pior campanha da história. É esse tipo de coisa, vai ter que passo a passo. Eu acho que o planejamento de 2026 precisa existir, e acho que começou, mas as vergonhas de 2025 elas estão gritando, e o time de Daniel Paulista vai precisar atacar isso aí. Para que o futebol Cássio, não seja apenas um detalhe no clube que vive um mar de rosas. Perfeito, Cássio. A gente já deixou muito claro, tá? O quanto a temporada ela é catastrófica e como o esporte vive o maior vexame esportivo da sua história. As marcas estão todas aí. Daniel Paulista assume o esporte absolutamente consciente desse buraco em que o clube cavou com suas próprias mãos. Não foi ninguém que colocou o esporte nessa situação. Ninguém de fora do esporte. Foi o próprio esporte que se colocou nessa situação. O esporte cavou esse buraco. O Daniel tinha plena consciência quando ele troca o Remo numa condição de disputa por acesso e vem para o esporte numa condição de reversão já quase que na cota do milagre. A gente entrevistou o Daniel e, conversando com ele, a gente via que existia dentro das visões de futebol dele uma chama de esperança que, com reforços, com qualificação, a resposta viesse, e com a resposta viessem vitórias e viesse pontos, e o esporte de fato disputasse a permanência, algo que o esporte não faz nesse campeonato. Sempre que a gente traz o raio-x, a gente separa muito claramente a disputa pela permanência e o esporte, que, como o Cássio já relatou aqui, o esporte joga, por enquanto, para tentar evitar que todo esse vexame histórico vire uma tatuagem na alma. Vire algo que o esporte nunca consiga tirar da sua pele, da sua história. Que vai diminuir o clube. Ao contrário do que o Yuri Romo parece não entender, isso Exatamente. diminuiria o clube. Ele fala, Isso. peguei o esporte melhor. Veja, você entregaria o esporte pior, você entregaria o esporte com a maior vergonha que o clube já passou. É preciso Exatamente. entender que a parte esportiva, se o esporte escrever, Fred, a pior campanha da história, o presidente não pode achar, assim, eu não sei se realmente ele acha, mas supondo, vou tentar ver se ele gera uma reflexão. Ele não pode achar que ele vai estar entregando o clube melhor, ele vai estar com contas, isso é tudo ótimo, beleza, na parte administrativa, mas na parte esportiva, ele vai estar entregando um clube menor. Ele pegou um clube assim, entregou um clube menor, assim, e vai passar o resto da vida sendo lembrado por isso. Ele não pode achar que ele não será lembrado por isso. Assim. Ele deixaria, Cássio, uma tatuagem, uma cicatriz, é melhor do que uma tatuagem, uma cicatriz dele, marcada na história do esporte e na história dele, tá? E isso não se remove, tá? Tudo isso a gente sabe, tudo isso a gente pontuou. Daniel encarou essa situação. Tinha uma Copa do Nordeste que poderia servir como um escape. Só que, naquele jogo da Copa do Nordeste, assim como no primeiro jogo do Brasileiro, Daniel tinha o que sobrou do elenco que implodiu nas mãos de Antônio Oliveira. Não pôde contar com reforços, na Copa do Nordeste não era permitido. No jogo contra o Juventude, a direção não foi capaz de trazer os jogadores a tempo. Tá? As duas frustrações vieram logo na chegada de Daniel, Cássio. Logo na chegada de Daniel. Já foi um primeiro golpe muito forte. Vem um jogo contra o Botafogo, em que o Sport faz uma partida digna contra o Botafogo. O Botafogo foi melhor que o Sport? Foi. Mas o Botafogo é muito melhor do que o Sport. Então é natural que o Botafogo seja melhor. Mas o Sport fez uma partida digna e perdeu já com 40 e poucos do segundo tempo. Desde então vieram os 3 empates, em que o Sport poderia ter pensado em vencer as 3 partidas. De alguma forma existiram caminhos ali para que o Sport pensasse em vencê-las. Tá? Foram 3 jogos em que o torcedor do Sport viu, acreditando que poderia sair daquele jogo com a vitória. Até mesmo quando estava perdendo para o Vitória, tinha uma sensação de que dava para empatar e de que dava para buscar algo mais. Tá? Contra o Santos nem se fala, e hoje o jogo ficou 0-0 ali, com chances equilibradas entre os dois lados. Essa introdução é para perguntar o seguinte, Cássio.
Tem como a gente, já a partir de agora, começar a trabalhar separadamente a era Daniel Paulista? Não para passar pano ou aliviar o que aconteceu no pré-Daniel, mas de fato para a gente tentar entender que é o início de um trabalho que Só para quem já pode, aceitou o rebaixamento. que Tá. pode chegar em 2026, Cássio. É o Daniel primeiro ganha. passo, É aceitar o porque, rebaixamento. só uma conclusão. A gente falou assim: Daniel vai perder muito, vai apanhar muito, dificilmente vai conseguir atravessar e se viabilizar para o ano que vem. Por enquanto, Cássio, eu acho que ele vai atravessando e se viabilizando. O primeiro passo é entender assim a queda, porque para quem não entender a queda, sempre vai tentar ter atitudes desesperadas e tal. E tentar ser competitivo nesse campeonato sem essa responsabilidade de chegar a 40 pontos é foda. Porque tem. Como é que eu tô dizendo assim, o torcedor do esporte que todo mundo olha todo jogo e fala: se ganha esse e ganha o próximo, volta pro campeonato. Assim, não tem como. Simplesmente, se a matemática diz que você não caiu, faltam 22 jogos, não tem como. Tipo, eu não vou dizer que eu não olhei o Bahia, pô, se ganhar esse jogo, vai para Porto Alegre, tem um bom retrospecto lá em Porto Alegre, vai que o Grêmio tá mal, você olha. Mas, então, ser racional nesse ponto, e é o que a gestão do esporte sempre prega de racionalidade, é transformar Daniel no último treinador. Assim, obviamente, Daniel não vai aloprar, mas não é o perfil dele, não vai aloprar. Quem aloprou foi o outro, o Antônio Oliveira. Eu acho que o que ele mexeu no time foi demais. Então, o Daniel Paulista, em tese, não vai fazer isso. As mudanças já começaram a acontecer. Eu não sei o que acrescentar sobre isso, não. Mais sobre isso, não, Fred. Eu acho que até no meu comentário eu até trouxe um pouco disso. Sim. Assim, vai seguir com o Daniel Paulista, vai perder mais do que ganhar. Na verdade, nem ganha nesse momento, assim, mas se perder mais do que ganhar, significa que já começou a ganhar. Ganhou 2, perdeu 4. Se isso acontecer, já é muito melhor do que vinha sendo. Não vai chegar em lugar nenhum em 2025. E a gente fala muito tempo. Infelizmente, a tendência é um velório de 4 meses ainda. Vai ser. O torcedor do esporte vai ter que carregar um caixão durante 4 meses. E assim, entender essa mudança para 2025, que não simplesmente considerar que, quando cair, aí refaz o processo em dezembro. Não. Talvez o time de 25, parte dele, pelo menos, porque mesmo tu fala assim de Derek, mas de repente Derek faz alguma coisinha, de repente, um exemplo, o Vitória quer o Derek. Aí o Derek vai para a primeira divisão. Então, assim, você não garante que o cara vai querer jogar a segunda divisão. Mas se essa base for sendo formada, ainda que você perca um ou outro mínimo destaque do time, pelo menos foi formada uma base. Porque, há pouco tempo, nem isso estava tendo, tá? Nem isso Fala, Ravel. Não, eu ia complementar justamente dizendo isso, assim, que, tipo, na minha perspectiva aqui, até vendo de fora, era muito mais grave do que começar do zero. Com o Antônio Oliveira, vocês estavam começando algumas casas atrás, se fosse pensar isso. Com o Daniel Paulista, mais do que não começar do zero, eu estou vendo a possibilidade de ter uma mínima espinha dorsal de time ou, na pior das hipóteses, do esporte reaver parte do dinheiro investido em contratações que acabaram não dando muito certo e dar musculatura orçamentária para investir no time, projetando a competição e a temporada de 2026 pensando no acesso. O que eu acho, e por isso que eu trouxe esse tema aqui, é que quando o Cássio trouxe lá atrás, acho que até antes de anunciarem Daniel, essa questão de que o treinador escolhido. E a gente fica pensando, quando a gente pensou no nome pós-Antônio Oliveira, aqui no 45 minutos a gente já pensava no treinador que poderia ficar para a Série B. E aí a gente trazia os nomes de sempre ali, né? Jair Ventura, os de sempre. Tá? Carille foi especulado, né? Rafael Guanais já não dava mais. Eu especulei Rafael Guanais, eu indiquei Rafael Guanais ainda na demissão de Pepa. O Mirassol não era esse fenômeno todo, poderia, quem sabe, ter uma porta aberta ali. Mas quando a gente comentava isso, o Cássio disse, veja só, quem chegar vai perder demais até dezembro. Tá? E vai sair com sua imagem destruída. Daniel, nesses primeiros jogos, ele sai ainda ileso. O torcedor vai reclamar de uma substituição. A gente reclamou muito da saída de Lucas Lima e a entrada de Orra no jogo passado. Alguns podem questionar aqui.
alguma coisa no jogo de hoje, mas vai saindo ileso. Porém, eu vejo fatalismos e vilanismos assim partindo da torcida muito pesados, tá? Léo Pereira, ele recebe uma bola hoje perfeita para fazer 1-0. Possivelmente, eu não vou dizer para ganhar o jogo, porque depois do que aconteceu contra o Santos, não dá para dizer que era para ganhar o jogo, mas para abrir o placar num momento importante do jogo, já o jogo mergulhando para sua parte final. Aí Léo perde aquela bola e já aparece aqui nos comentários: é o tipo de contratação, é o jogador inútil. Para ser justo, para ser justo, acho que Cauê não gostou dessa contratação, outras pessoas não gostaram. Assim, eu não tiro o direito de o cara estar estreando, tá cara a cara, matar o jogo e passar um pensamento. É igual a todos os outros. Assim, mas pode aí, não ser. Foi só a estreia, foram só alguns minutos. O problema, minutos. Cássio, é que essas assim, mesmas pessoas... Mas foi o que aconteceu, né? O cara perdeu gol feito. Okay. Essas mesmas pessoas disseram que era impossível Matheus Alexandre ser jogador de futebol. Queriam que Rivera não jogasse mais para o Sport. Houve uma campanha, Rivera perdeu a posição com o Antônio Oliveira. Tá? Parte da torcida fala que Zé Lucas não tem condição de ser titular e o Sport só coloca em campo para tentar vender. Atencio está sendo tratado como um jogador cego, incapaz por alguns. Então eu percebo, tá? E eu entendo, é tudo tão negativo, o consumo é tão negativo que você vai tratorando o que aparece pela frente. E a minha pergunta, Cássio, era no sentido de: será que é possível criar vamos começar do Botafogo em diante, um tipo de análise, tá? Vamos julgar do Botafogo em diante pensando na Série B 2026, do Botafogo que passou para trás em diante. Esse trabalho que Daniel está fazendo, eu vou até tirar o do Juventude, que ele não teve reforços, do Botafogo para frente. É possível pensar como uma base aceitável para a Série B? Hoje sim, eu não sei como isso vai se desenrolar. Tá? Mas eu fico um pouco ainda no temor de que o pouco que aconteça de positivo, os fios que poderiam ser puxados para 2026 sejam literalmente tesourados por uma raiva geral da torcida. Mas não é, veja, faltam 22 jogos. A gente tá tentando, de vez em quando a gente avalia, Fred, e a gente também, nós dois, sobretudo, já que a gente avalia mais o esporte aqui, nesse cenário, tem uma particularidade desse cenário. Tá se navegando por uma água que nunca se viu, pô. Assim, como é que a gente tá falando de um time que está se preparando para 2026, mas esse time tem, hoje, já tinha antes, tem 22 rodadas para jogar na Série A. Não dá, é muito difícil avaliar, e se esse time se esse time a gente sabe que tem 22 rodadas, para o Sport nem virou o turno ainda, faltam 3 jogos para o Sport, porque o Sport tem jogos adiados, né? E a gente dá dizendo que vai perder mais, que vai perder muito mais do que vencer. Como é que a gente consegue avaliar que em dezembro a base está pronta? Assim, eu não consigo, eu acho que está sendo um caminho, mas eu não consigo dizer exatamente como será esse caminho, porque eu nunca vi algo parecido de ter tanto tempo e você ter uma consciência de que tanto tempo sendo uma dificuldade enorme no campeonato. O Sport vai passar por uma provação muito grande. A gente não está falando de um time que daqui a 5 rodadas... Faltam, repito, 22. Não é fácil de avaliar um time que está sendo preparado para a segunda divisão, faltando 22 do campeonato da primeira divisão que ele está jogando. Assim, 22 pode acontecer assim. Tanta coisa que não dá para dizer, ó, a base está montada para a Série B. Não consigo, assim. Eu acho que iniciou um caminho, mas assim, ter uma visão mais sólida sobre isso, eu acho que precisa passar o tempo. Eu acho que falta muito tempo ainda. É isso, tá, Cássio? Aí vejam o tom, por exemplo, de Bruno Kenny aqui. Só para dar uma ideia desse perfil, tá? Daniel tem 6 jogos, mais 2 amistosos, 0 vitórias, ganhou nem pro Sub-20. É isso, aí vai puxando. Teve um jogo treino com o Sub-20, teve um amistoso com o Botafogo da Paraíba sem camisas, né? Eu acho que assim, eu sei que é muito difícil criar um ponto de separação. E eu não quero que se crie também. Porque eu acho que algumas coisas têm que ser marteladas até o último dia do ano.
Mas eu acho que tem que ser marteladas em quem tem culpa. Em quem tem a culpa. Tá? Eu, sinceramente, não tenho um certo temor de que o rancor, o sentimento negativo, acabe transformando em terra arrasada realmente, sabe? O que tudo leva a crer que é uma terra arrasada, moral, técnica, financeira. Só que se começarem a existir pontos para você minimizar esse efeito terra arrasada, eu acho que eles precisam ser identificados e não ser uma horda de que na partida passada Zé Lucas não prestava mais para nada, de que a cada jogo alguém não presta mais para nada. Eu acho isso muito perigoso, tá? E é isso que eu quis pontuar aqui, tá? A partir daqui, a gente também coloca a borda de um grande parceiro nosso, que é o Shine Box. No sábado à noite, é raro a gente ter uma live aqui no momento em que a pessoa pode pedir o Shine Box, os cortes Muito sempre, raro. porque Shine Box é quase qualquer hora, tá? Nossas lives são em horários meio atravessados, mas os cortes hoje têm uma audiência bem maior do que a da própria live. E aí, por isso que eu digo, a qualquer hora, peça agora, Shine Box, tá? E no domingo à noite cai muito bem o Shine Box. Tem uma grande história, tradição na comida chinesa, tá? É o maior, é o restaurante No sábado mais à noite, tradicional. como hoje também, viu, Fred? Exatamente, um dos restaurantes mais tradicionais do país, tá? Uma rede que aqui no Recife, por exemplo, é referência em teleentrega, na época que era um telefonezinho, tá? Que você ligava, já era uma referência e sempre se modernizou. Investe nessa logística de entrega, tá? E tem toda uma qualidade para além da comida chinesa. Já há alguns anos, tá? Inseriu a comida japonesa dentro do seu cardápio e a gente, já teve lá tantas vezes, a gente sabe a qualidade, o cuidado, desde a compra dos ingredientes até a entrega, como a gente sempre fala, tá? Já está com a gente há muitos anos, entre idas e vindas. Shine Box, a gente agradece demais. Muitos anos mesmo, né? Atenção, entre idas e vindas, muitos anos, Cássio, desde antes da pandemia, tá? Então é isso. Aproveitando esse intervalo também para anunciar que depois de um super jogo com reviravoltas e com a disputa de pênaltis também marcada por reviravoltas, a seleção brasileira feminina acaba de se tornar Estava vendo no Globoplay da América. Estava vendo no Globoplay. Vamos começar as análises individuais aqui, Cássio, do esporte, com o Gabriel, tá? E Ian Gabriel tem um superchat com um ataque duro aí ao goleiro do esporte, tá? Gabriel teria algum problema físico ou mental. Toda defesa ele pede atendimento e faz careta. Isso o esporte precisando ganhar. Imagina quando estiver ganhando, tá? Eu acho que aconteceu muito nesse jogo. Ian, geralmente eu discordo. Ian é um clássico aqui, né? Assim, Ian Ian é a única pessoa de fora do Celtinha que defendia Anderson. Era Yuri Romão. Ou aceitou? Não, Anderson não. Era Yuri Romão, Augusto Carreiras. Nem Anderson concorda mais com os Anderson. Dois. Anderson abandonou o Celtinha, mas Ian ficou ali firme. No final, nem Anderson concordava com Anderson. Por sinal, eu vi recentemente lá na América que teve até uma coisa até parecida, né? Parece que entregou o cargo, não sei o quê. Assim, o roteiro de Anderson, assim, Assim, eu olhei assim, caramba, meu irmão, é assim. A turma do Bahia, quando ele estava no esporte, mandou para mim um dia assim, um Twitter com um roteiro de tudo que aconteceu no Bahia, tudo acontecendo no esporte. Aí foi com a América Mineira, assim, caramba, enfim. Anderson e Guto são treinadores que estão vivendo um espelho de um museu de grandes novidades, como já diria Cazuza, meu amigo, meu irmão. Mas eu acho que Anderson é coisa diferente. Todo o trabalho é a mesma coisa, pô. Guto pode estar errando do trabalho. Anderson acho que é um pouco assim do comportamento e tal, assim, é muito curioso. Mas por sinal, perdeu hoje, né? Perdeu para o Botafogo de São Paulo. Sobre a mensagem de Ian, do goleiro, quando eu falei isso, eu não mandei uma mensagem para Fred, é o último lance, aí Fred disse que ele parou ali porque Derek estava machucado e o Sport ia ficar com menos... Era lateral na intermediária para o Bahia. É um lance que Derek vai sair no contra-ataque e Acevedo mata, era perigosíssimo se Derek passa aquela bola. Como
Gabriel fez isso outras vezes, eu simplesmente não sei, eu não consigo cravar que foi por esse motivo. É uma coisa que eu falo aqui. Eu não consigo dizer assim, Fred fez essa leitura e pode ter sido a leitura. Só que eu estou muito mais perto do que Ian falou. Gabriel fez isso inúmeras vezes no jogo. E assim, tem hora que irritar, disse, meu irmão, eu falando sozinho, levanta, porra. Assim, tem hora que eu vi falando sozinho, caralho, o cara todo, meu irmão, que coisa irritante, é de time que... e detalhe, gostei da atuação, tá? Sim, bem seguro. Eu gostei da atuação, mas esse ponto especificamente me irritou profundamente, porque ainda que Fred tenha uma leitura interessante sobre esse último lance, mas como não foi uma vez que isso aconteceu, eu acho que o goleiro simplesmente ele é dele de esfriar o jogo, de achar dele olhar, de não, vamos aqui deixar os jogadores soltarem um pouquinho. Só que naquele momento era o primeiro minuto de acréscimo e no fim das contas Daronco não repôs. Então, foram 4 minutos. O Sport precisando ganhar o jogo, foram 4 minutos e o goleiro do Sport matou 1 minuto do tempo de acréscimo. Na hora que ele caiu ali, Cássio, na hora que ele caiu, porque veja só, qualquer pessoa estranha, tá? Um goleiro, e claramente caindo sem dor. Aqui, mais um aqui, que é torcedor do Vitória, porque ele mudou o nome dele e agora eu não tô sabendo qual é o nome dele, mas tá, o Lu. Ele fazia isso no Vitória também, é do goleiro, Fred. Sim. Mas o que eu quero dizer, Cássio, é que ali no final, mas só, existe uma lógica para fazer. Fazendo aquela última bola ali, não faria nenhum sentido sob hipótese alguma. Só que como o Derek ficou caído e o Bahia já ia bater o lateral, eu acho que ele caiu para isso. Só que depois não tinha como levantar rápido. E numa dessa, e Daronco fala, levanta. Aí o goleiro se levantar, o jogo segue. É assim, meu irmão. Eu achei muito sem noção ali naquele momento. Eu aceitei a sua leitura, tá, Fred? Eu aceitei a sua leitura. É porque assim, a minha leitura... Mas é porque se não foi a minha leitura, é maluquice. Não, mas como não foi uma vez, como a gente já está dizendo aqui que tem o histórico disso no Vitória, como ele fez isso em outros momentos nesse jogo, eu achei uma característica dele para organizar o time e eu achei péssimo. Eu acho ali que naquele momento ele foi péssimo. Mas, dito isso, eu não vou pesar isso na nota dele. Eu acho que ele conseguiu sair trabalhando a bola, entendeu quando o Bahia pressionou, fez a marcação alta, e os zagueiros querendo bola, disse, mesmo, pode ir para frente, se ele estou saindo direito aí, porra, se bananando aí, e dando chutão para frente, que era o jeito que o Sport tinha como colocar, e na única chegada perigosa, na barra, né, porque o Bahia teve 2 chegadas perigosas, mas a bola foram para fora, mas com bola na barra, ele fez uma boa defesa no chute rasteiro de Juba, porque, inclusive, na câmera do replay, que foi uma câmera atrás da barra, onde estava a torcida do Bahia, ela mostrou ser um lance muito mais perigoso do que o lance, na minha opinião, muito mais perigoso do que o lance da transmissão. Assim, foi uma defesa assim, pela força, por ser uma bola rasteira, com algum nível de dificuldade. Então, eu tô entre... eu só não vou... Eu vou dizer razoável, que é aquela nota de goleiro diferente. Por que eu não vou dizer bem? Porque o Bahia não exigiu o goleiro do Sport para ele ser bem. Assim, eu não tenho... Mas eu dito é um razoável para Gabriel, que é o seguinte, não comprometeu em nada. Fez uma bobagem, na minha opinião, uma bobagem, mas assim, a parte que cabe a ele razoável, eu não acho que também uma defesa no jogo vai fazer com que ele tenha... Só se fosse o caso assim, meu irmão. O time está sendo campeão e o cara salva a bola no último minuto do jogo e tal, mas fosse um contexto desse. Mas assim, do jeito que foi, a minha nota é razoável. Mas é um razoável honesto. Chegou um superchat de Hermínio sobre Gabriel, tá? Pode colocar aqui. Que ele diz que o goleiro do reserva do Vitória é melhor do que o nosso titular, né? Aqui eu acho que cabe pontuar uma coisa importante. O goleiro reserva do Vitória era do Sport, pô. Não, pô, ele tá falando, não. Ele tá falando que Gabriel, que era goleiro reserva do Sport, é melhor do que o titular, que era Kaique França. Eu entendi agora, é porque o Sport mandou o goleiro do Vitória. Não. Eu entendi isso. Ele tá falando que Gabriel, que era goleiro reserva do Vitória, é melhor do que Kaique França. E é. Eu só quero situar o seguinte: Gabriel não foi contratado para ser goleiro reserva do Vitória, tá? Gabriel foi contratado naquele momento que Lucas Arcanjo estava com a venda fechada para o exterior. Todo mundo noticiava que Lucas Arcanjo estava em negociação já na reta final da negociação para ir para o exterior. Eu não me lembro agora qual era o destino de Lucas Arcanjo, não sei se Ravel lembra, tá? Já era dado como certo. Não lembro também, mas lembro da negociação. Já estava tudo certo e não foi. E Gabriel foi goleiro do Juventude na Série A do ano passado, né? Goleiro da permanência do Juventude, tá? Então ele trocou o Juventude pelo Vitória no plano de ser o goleiro titular do Vitória. E claramente houve uma frustração de carreira de Gabriel no Vitória.
Ele passou até a ter comentários sobre comportamento, né, Ravel? Não era um goleiro que estava se dedicando, tudo. Ele não agradou no Vitória e abriu essa porta para essa negociação. Informações dele ser um atleta aqui que não era bom de ambiente, assim, Fred, que estava bastante insatisfeito, inclusive por não ter minutagem, e que já estava pressionando, inclusive, empresário e diretoria do Vitória para que forçasse uma negociação para que ele pudesse ir para um outro time e buscar a titularidade. Então, foi nisso, inclusive, que acabou calhando essa troca, porque internamente ele já não estava mais bem avaliado nessa questão do comportamento. Agora, não tinha como, né? Fazendo um parêntese rápido aqui, o momento de Lucas Arcanjo é muito bom, não tinha como ele jogar no Vitória. Cometeu erros graves esse ano. Oscila bastante, Lucas Arcanjo, mas no geral eu acho bem. E eu acho que a troca fez bem para o atleta e para o esporte, porque pelos jogos que eu vi aí, ele atuando, hoje ele concorda aí com o razoável que Cássio deu, acho que ele não foi muito exigido, mas vem bem no esporte, de um modo geral, acho que ele deu uma segurança maior para a posição. E eu acho que o esporte tem que começar a tentar criar mecanismos aí já de convencimento para seguir com o Gabriel, tá? Para uma Série B. Posso até trazer um relato aqui que Gabriel vem sendo bem elogiado pela postura. Veja como as coisas são diferentes, né? Ambiente muda jogador. Uma das coisas que agradou muito no esporte foi a postura de Gabriel, tá? Com o elenco dentro dos jogos, um cara extremamente ativo, tá? E participativo. Um goleiro seguro, eu tenho gostado dele. Eu vou ficar com esse razoável aí, mas eu acho que é um de razoável para bem, tá? Eu vou ficar com razoável para não... Carlos Júnior, que é torcedor do Vitória, Fred, lembra que a negociação era com o Fluminense. Sim, que ele queria, né? Que ele queria pro Fluminense. Não, que Lucas Arcanjo iria pro Fluminense. Que Lucas Arcanjo iria pro Fluminense, exatamente. Isso, já era dado quase como certo, tá? Essa negociação. Então fica como razoável para Gabriel, mas um razoável para verde, tá? Um razoável para positivo. Não deu rebote, saiu bem do gol nas bolas. Nota clássica de goleiro. Sim. Dupla de zaga, Cássio. Rafael Thierry e Ramon. Gostei mais de Ramon do que de Thierry dessa vez. Eu também. Mais uma vez, né? Porque Thierry acabou sendo mal contra o Santos, né? Já que ele... Bem razoável. Não sei se... eu acho que é isso. Thierry dá uma falhadazinha. Tem um lance que Thierry dá uma falhadazinha no jogo. E teve um também, por exemplo, ele foi lá no ataque, aí ele cruzou uma bola, um balão danado com muita força, e na volta, tipo, se é um jogador que já tem essa limitação física, aí vai correr até a linha de fundo. Ele voltou com tudo que ele tinha, Cássio. Ele voltou e se machucou. Ele estava dando tudo que ele tinha. Não, se machucou não, ele caiu para respirar. Ali foi oxigênio, pô. Ali foi balão. Se pudesse a turma entrar ali com oxigêniozinho, tinha entrado. Bom e razoável. O pique na volta ali foi num trote, mas era o máximo. Eu entendi, eu sofri com ele ali, naquele retorno. Ele vindo ali, cara, eu disse, meu irmão, tá foda. Ainda bem que o Bahia vai de pé em pé ali. Não vai com se o Bahia tivesse acelerado um pouco ali, o Bahia não quis envolver também. Assim, a atuação do Bahia realmente. Aquilo é o Bahia. Aquilo é o Bahia. Isso, é verdade. Agora, Ramon. Ele volta com tudo que ele pode. E tudo que ele pode é aquilo. É Ronaldo ali no máximo também. Ramon, eu concordo que ele foi bem, porque eu volto a dizer aqui, eu acho que ele tá tendo um papel até de sobrecarga, pelo fato do lado esquerdo do esporte depender muito dele defensivamente, assim. Eu acho que ele cobriu bem ali, principalmente no primeiro tempo, que Ademir estava com mais gás, em vários momentos ele conseguia ajudar fazendo a proteção defensiva naquele setor. Acho que ele jogou bem. É isso, tá? Agora Thierry, a gente vai para as laterais e a diferença é muito grande, viu? Perfeito, Cássio. Eu acho, inclusive, eu já vou abrir meu voto, tá? Eu acho que Matheus Alexandre merece um jogo bem. Veja só. Meu menino. Hoje foi meu menino. Quando joga bem é meu menino. Inclusive chegou 2 vezes bem no ataque. Uma delas é aquela que o goleiro, acho que é o goleiro do Bahia, bate roupa ali. E outra conseguiu para a linha de fundo.
Acho que ele defendeu bem, na medida do possível, de que era defender bem contra o time do G4, tá? Assim, eu sempre pondero dessa forma. E sobretudo, pelo que era. No blog, Um até bom colocar, vigor físico, blog, Cássio, o bom vigor físico que tanto se vendeu sobre ele começa a aparecer, né? Ele consegue eu acho que esse de vigor físico Thierry. existiu. Eu acho que o que começou a aparecer foi a redução de erros. Era um cara que errava demais. Eu acho que vigor físico, eu acho que inclusive ele é excesso de vigor físico, mas eu acho que foram menos erros. Eu acho que Mas boas recuperações, né, Cássio? Ele tem bons desarmes, firmes, no inclusive. blog eu citei 2 jogadores como destaques positivos. Um deles foi Matheus Alexandre. No blog no blog só boto assim, melhores, eu cito os nomes, eu não fico dizendo se é verde escuro, verde claro, Fábio Castel, não. Mas para mim aqui é muito bem, tá? Eu acho que meu menino hoje pode ir para Paris, fazer o bate e volta para Paris, ele gosta de Paris, né? Pode ir para o bate e volta para Paris, que a atuação, veja, a gente fala aqui do o tropeço passa em algumas situações. Não, tropeço no sentido para o esporte, não é tropeçar isso, mas tropeço no sentido que um time que não ganha de ninguém somou mais o jogo sem vencer. Mas não foi por causa de Matheus Alexandre, tá? Isso não, eu acho que o que cabia a ele, inclusive, o papel dele ele fez. Então, verde. Eu sempre confuso. Verde musgo é o bom ou é o safado? Não, o verde musgo é apenas bem. Só o verde que é o muito bem, né? Só o verde. O verde forte. Verde Paulo Sérgio, né? Bateu o branco. Verde Paulo Sérgio para o meu menino Matheus Alexandre. Cássio, como eu votei bem... Vale 9 milhões, Fred? Não. Como eu vou... assim, mas não é questão de quanto vale. Mas assim, a gente analisa a atuação. A atuação dele foi uma atuação muito boa. Como eu considerei apenas boa, o chat vai decidir, tá? A enquete, por enquanto, tá dando bem, mas vamos deixar a enquete um pouquinho mais aberta aí, porque como essa enquete também vai decidir, né? Tu iria de bem também, né, Ravel? Sim. Achei ele defensivamente bem, jogou bem, seguro. Ofensivamente, de fato, ele pode fazer um pouco mais ainda, mas bem, acho que ele acho que ele foi... Não é a dele, pô, não é a dele. Eu acho que ele foi bem ofensivamente. Ele chegou 2 vezes bem no ataque dessa vez. Eu acho que ele conseguiu tabelar, acho que ele conseguiu, como é que se fala? Dialogar. Combinar a jogada, né? Combinar a jogada. Eu acho que dessa vez ele não era um cara que teve um jogo, Fred, que ele foi ignorado. Que é, tudo dava errado, só mesmo. A bola não estava chegando porque não sai nada com o cara. Dessa vez ele conseguiu ser observado. Aquele cara está em campo, pode tocar que dali alguma coisa, tipo, não vai ser uma bola perdida, como vinha sendo. Vamos. Pedro falou aqui. Matheus foi bem dentro do sarrafo atual do esporte. Naturalmente, né, Pedro? Por exemplo, se eu estou dizendo que é muito bem, não significa que todos os laterais direitos, o lateral direito, ele não jogou no nível do lateral direito do Liverpool. Assim, não significa muito bem, é o mesmo muito bem do lateral do Barcelona. Não, é muito bem dentro do que é o esporte, dentro do que foi o jogo. Cássio, dá um testezinho rapidinho no teu microfone aí, porque eu acho que depois que Será bateu... que tá pegando, não? Tá ok. É porque tem uma quedinha de qualidade nele, mas tá funcionando. Vê o posicionamento aí. Aí, Cássio, parte da avaliação... Onde tá aqui? Parte da avaliação positiva de Matheus Alexandre chama mais atenção porque, assim, teve uma bola no segundo tempo que, assim, o cara, eu vendo na TV assim, eu larguei. Eu disse, veja só, simplesmente não dá mais para continuar jogando com Cariús. Porque o Sport abriu mão. Não é de ter um jogador, né, em campo. Não é que o Sport abriu mão de ter os jogadores em campo. O Sport não é um time que joga sem a função de lateral esquerdo. Ele não é mais lateral esquerdo. Meu irmão, para mim hoje é moto. Ele é o ajudante. Ele é o ajudante da defesa. Esforçado, corre, se esforça, mas corta a bola pro meio da área. Tá com essa mania de cortar as bolas pro meio da área. Tá? Tem muita raça e às vezes a raça ajuda a raça ajuda a... Eu vi. Esse comentário de Vasconcelos LG foi muito bom. A turma tá criticando até o posicionamento do microfone. Mas perceba que a crítica é sempre para melhorar. Ou seja, é para melhorar o posicionamento do microfone. É sempre tentando buscar uma melhor situação. No fim das contas, é sempre essa lógica. Então, Cássio, é impressionante, né? Assim, é o pior jogador do Sport na temporada. Infelizmente, veja, nesse momento dos titulares, Igor Cariús,
Ele é o pior jogador do Sport nesse momento. A bronca repetidas vezes. A bronca é que está difícil, assim, não tem muito o que fazer ainda. Tem o Kevin, mas não tem tanto o que fazer. Mas tem que se pelo menos aceitar que está muito mal. Porque a gente, o Carlos Alberto está mal, mas querendo ou não, ainda que tinha outros atacantes. Pô, Arthur Souza, Arthur Lira, o cara. Arthur Lira. Esse também tá mal. Esse também tá mal. Arthur Silva é o nosso. Arthur Souza já foi de vocês. A bronca é que nesse caso não tem outro lateral. Basicamente não tem outro lateral. Mas para mim, nesse momento, é o pior jogador do Sport no brasileiro. E a gente tá falando que é o pior jogador do pior time do campeonato. Assim, é bronca, viu? Cabral fez um comentário que me tirou a risada da transmissão. Aí, Denis, o narrador, né? Cariú tá mal, aí Cabral. Só foi assim. Desde janeiro. Se você faz um comentário desde janeiro. E seguir o jogo. Porque é isso mesmo, como o Fred falou, desde o começo do ano. Vulgo janeiro. Então, mal ou muito mal? Muito mal. Doador universal do Emop, para mim. Assim, me irritou profundamente a atuação dele hoje. Muito mal. Horroroso. Inclusive, como eu falei, assim, tipo, um dos deméritos da atuação de Rogério Ceni hoje foi não ter colocado o Kaique mais cedo para, de repente, colocar ali daquele lado, já que ele estava percebendo a Ademir mais cansado, e insistir na tentativa. E aí depois o próprio Daniel Paulista percebeu que Cariú não dava mais e lançou o Kevson ali. E tirou, né? Não é nem tão comum. A do contra-ataque foi brincadeira, assim. O cara simplesmente disse, existem quantas opções? Alguém, tem 10 opções de passe. Beleza, qual é a pior? Aquela, é ali. Assim, meu irmão, o cara conseguiu ter a pior escolha possível naquele lance, que era um bom contra-ataque, inclusive, assim. Os outros jogadores estavam até bem posicionados, assim, a marcação do Bahia estava tentando se aproximar ainda, mas aí ele foi com a bola até perder a bola. É o que Pedro Ivo diz aqui, terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Só que nem isso ele faz bem. Então eu acho que é um segundo e meio. O Sport tem ali... Você passa o zagueiro, então bota Chico, pô. O Sport tem. O Sport joga hoje com um ajudante da defesa pela esquerda. É o nome da função. Tem lateral direito, tem 2 zagueiros e um ajudante dos zagueiros pela esquerda. Pronto. Do meio campo para frente, tá? Do meio campo para frente, nenhuma participação de Cariús. É o que Fernando Luiz, que mudou o nome. Eu fiz a crítica, ele tinha um nome, eu não estou conseguindo identificar, é Fernando Luiz. Ele voltou pro nome dele, o torcedor do Vitória. E ele falou aqui, não é que Cariús não queira jogar no Sport. Talvez ele não tenha o nível da Série A, talvez seja. Detalhe, isso é muito curioso, porque talvez ano que vem ajude. Eu não iria com ele, não. Não, Fred, veja, são coisas diferentes. Eu quis dizer assim, que no ano de Série B, talvez ele consiga render, mas na primeira divisão, realmente, a primeira divisão, eu acho que passou do teto de Cariús. Assim, parece... não parece estar sendo um jogador para a primeira divisão. Paulo Lins, tá? Cariús e Chico são do nível de Série C. Chico foi o pior jogador que já pisou no gramado da Neoquímica Arena, tá? Nunca vi um jogador tão infantil na minha vida. Esse mesmo time do Sport seria competitivo na Série B, tá? É a afirmação aí de Paulo Lins, tá? Não sei se a gente tiver mais superchat, pode trazer para a tela, tá, Márcio? Sobre esses jogadores. Sempre que a gente estiver passando por jogadores em que tem o superchat, pode trazer para a tela, como o de Paulo Braga. Até quando o Cariús nocivo vai ser titular? Eu realmente me questiono disso também e acho que precisa começar a testar Chico. Tem que começar a testar Chico. Ah, que falha. Não jogou no Novo Horizontino bem? De lateral esquerdo? Não já prestou algum serviço no Sport? Porque pelo menos é um zagueiro melhor do que Chico, do que Cariús. Então pelo menos você teria um zagueiro pela esquerda, tá? A situação de Cariús, ela é gravíssima nesse momento, tá? Gravíssima. E me assusta. Todo jogo ele sai. Todo jogo o Daniel Paulista substitui ele. Mas... Isso já é o primeiro passo, porque isso era o que não acontecia, né? Era o jogador insubstituível. Eu não sei se ele tem confiança em Kevson para sustentar uma marcação o jogo inteiro, sabe, Cássio? E Cariús aí, pelo menos, com todos os problemas,
ele tem algo que não se pode negar, né? Parte física, né? Parte física, entrega, tem raça. Raça tem. Ninguém aqui está dizendo que ele está de sacanagem. Já terminou a votação de Matheus Alexandre? Foi. Bom, se tiver terminado, acho que terminou com bem, né? acho que 45%. Certo. 50% E Cariús é MOP, né? Cariús vermelho é MOP, tá? Chegamos muito então em mal, Rivera, tá? Rivera, Inclusive, Cássio. dois sangue. É sempre aqui você vai falar o EMOP aqui, ó. EMOP, que é o Hemocentro de Pernambuco, doação de sangue, 2 sangue. Eu fui uma vez, eu Rivera... porque tem que ter 6 meses sem fazer endoscopia, entre outras coisas. E aí, das outras coisas estava tudo tranquilo. Mas eu tinha feito endoscopia, aí eu acabei não podendo doar. Mas já estou podendo doar agora, eu acho. Rivera errou uma bola grave, né? Mas. Grave. Aí caiu na bola, graças a Deus, caiu na bola do pior jogador do Bahia na tarde, que foi Iago. Eu coloco razoável, porque esse erro foi grave. E outra, é um erro assim no momento onde o jogo tá. Detalhe, o Bahia foi 25 minutos assim muito bem, sem criar muitas oportunidades, mas assim, mais envolvendo o Sport. Aí quando o Sport começa a acalmar o jogo ali, aí dá uma escorregada daquela ali, e tipo, não saiu gol, tudo bem, mas foi um erro para dar um gol. Aquele é erro de dar gol. Mas eu acho que na marcação e distribuição depois ele fez uma partida ok, tá? Assim, é um dos jogadores que se salva desse esporte. Fica razoável. Eu acho que ele é até de razoável para bem. Eu acho que foi até de razoável para bem. Tá? Mas eu acho ele que não fez uma grave, super partida como ele fez, por exemplo, contra o Santos, que ele foi muito bem, né? Mas tem uma questão aí que é a seguinte: é a forma com que o Bahia joga. O Bahia joga trabalhando muito a bola. Roda a bola para lá, roda para cá, trabalha a bola. Isso tira um pouco a ação do volante destruidor do bote, que qual é a grande qualidade de Rivera? Valência, né? É o desarme, né? É o desarme. Ele tem números de desarme assim. O melhor do futebol mexicano já segue entre os melhores do Campeonato Brasileiro. Tá? Ele tem números de desarmes muito positivos ao longo de toda a carreira. E o Bahia é chato de desarmar, né? Porque você vai. A bola é como se a bola estivesse sempre longe, né? Mas eu acho que foi uma partida razoável. Tá? E Zé Lucas, Cássio, muito boa partida. Inclusive, eu fiz um mistério jogadas, que não era um né? mistério, né? Claro, eu disse os dois destaques do blog. O outro, para quem não leu o blog, o outro é Zé Lucas, que, assim como deu muito bem para Matheus Alexandre, é muito bem para Zé Lucas. Desarmou, presença no campo o tempo todo. Sim. Dessa vez marcando sem ser com aquela marcação que até tomou amarelo, ficou até ali de ser expulso contra o Santos. Dessa vez uma marcação que ia manter ele no jogo o tempo todo e deu a bola para Léo Pereira, assim. E aquilo ali é passe para dizer, ó, faz esse gol. Quebrou a linha do Bahia, deixou o cara cara a cara e o cara perde o gol. Arrumou os 3 pontos para o Sport. E aí, Léo Pereira... Só que aí o atacante desperdiçou, mas o atacante não é um mesmo. Para mim, Zé Lucas muito bem, tá? Muito bem. Esse eu considero também que foi o melhor jogador do Sport na partida, tá? E repito, semana passada você chegava aqui no chat e tinha gente dizendo que Zé Lucas não existe, que Zé Lucas é forçação de barra. E aí, essas mesmas pessoas, Cássio, não necessariamente as mesmas pessoas, mas eu quero dizer, muitas vozes resolveram tratar os 60 minutos que a Atencio finalmente teve no esporte como a sentença final da história de Atencio no esporte. Que é horrível, que é imprestável, que é uma enganação, que é uma mentira. E eu tive uma visão diferente, tá? Que já é mais próxima do que Hermínio traz aqui. Hermínio diz: a Atencio vai destruir na Série B do ano que vem. Antes de projetar a Atencio para a Série B do ano que vem e tratando a Atencio desse jogo, é claro que eu, Cássio, Cauê, todo mundo queria ver a Atencio jogando mais minutos. Queria ver a Atencio titular na posição dele. Hoje foi uma boa chance, tá? Não foi contra o Santos na Ilha, que é um time mais fácil de jogar do que o Bahia. Não foi contra o Vitória. Foi contra o time que tem um meio de campo fortíssimo, tá? É o 4º colocado da Série A. E é claro que, assim como quase todos vocês, ou como todos vocês, eu me frustrei com
um Atencio apagado no primeiro tempo, distante das ações, tá? Tão discreto, Cássio, que a gente pode até chamar essa descrição de omissão também. Para mim é mais do que descrição, ele foi um pouco omisso no primeiro tempo. Agora, quando a bola chegou nos pés dele, em nenhum momento essa bola voltou para o Bahia. Algumas pessoas dizem, só deu passe para o lado e para trás. Ok. Mas era um jogador que pegava, procurava, levantava a cabeça, não encontrava melhores opções e trabalhava a bola. Não acho que só deu passe para trás, eu acho que ele limpou algumas jogadas, sabe? Conseguia clarear as jogadas. Dar um passe para trás, às vezes, você está saindo de uma situação de muita marcação e clareando a jogada. Mas, repito, estou com a maioria. Eu e Cássio, às vezes, a gente conversa no WhatsApp, no outro grupo que a gente tem, e eu falei, eu tiraria ele no intervalo. O Cássio até falou, eu dava mais tempo. Eu não tirava no intervalo. Até o que aconteceu, inclusive. Foi, dava mais falou, tempo, dava mais 15 faria minutos. a mesma substituição que o Fred falou. Eu já iria com o Pedro Augusto. Porque o Bahia fez um ótimo primeiro tempo de controle. Eu estava preocupado que essa omissão de Atencio, inclusive também na marcação, resultasse em mais bola para o Bahia, em mais espaço para o Bahia, e aí eu preferia trazer Pedro Augusto. Tá? No entanto, os 15 minutos do segundo tempo foram melhores. Os 15 minutos de Atencio no segundo tempo foram melhores do não que teve todo o domínio tempo que o Bahia dele. teve dos 15 primeiros minutos do Isso. jogo. E o próprio Atencio, Cássio, jogou um pouco melhor. Parelho. Teve uma bola de Atencio atrás que ele limpa a jogada numa clareza. Tá? Eu acho que ele tocou muito para trás hoje. Então, mas nessa bola do segundo tempo, não. No primeiro tempo, bastante. Essa bola do segundo tempo, ele recupera uma bola lá atrás, está marcado por 2, trava a bola, gira, aciona Cariús num toquezinho para frente. Cariús já sai quase no meio de campo. Veja só. Se der a Johan, 10 bolas dessa, não sai nenhuma. Não, e é aquela questão. Pelo que a gente viu no esporte esse ano, porra, para o cara parar de ter oportunidade, são 10 vezes. Então, assim, hoje foi a primeira de titular. Assim, dentro do critério do que foi o esporte esse ano, ele precisa ter mais oportunidades. O cara não pode, ser descartado desse jeito, né? Carlos Alberto, para ser descartado assim, teve que ir até o limite do limite, porra. E assim, repito, é porque quem me acompanha há mais tempo sabe que eu valorizo um perfil de jogador. Tem um que eu gosto, e é um jogador que muitas vezes parte da torcida não gosta, que é o jogador inteligente, que está sempre pensando na jogada que vai deixar o time mais próximo do objetivo. E eu acho que Atencio tem essa característica. Tá? Eu vou relembrar aqui a bola que ele deu nas quartas de final da Copa do Nordeste, quando ele teve ali 5 minutos para jogar, 10 minutos para jogar, o Sport tentando dar um sufoco no Ceará, todo mundo errando bola, cruzamento, ele pegou a bola com calma, organizou, enxergou o desgraçado do Carlos Alberto vindo pelo meio, deixa Carlos Alberto na marca do pênalti, sem marcação para fazer o gol. O Sport não tem muitos jogadores que façam isso não, tá? Atencio é um desses jogadores, Atencio é muito jovem. Então não vamos sentenciar Atencio por ter sido discreto, por ter participado pouco, por ter inseguro, se esse for o caso, ter medo de arriscar demais num time que tem 5 pontos, num time que ele não joga. Se coloquem no lugar de Atencio, tá? Imagine você está aqui desde o início do ano jogando com migalha de segundo tempo. Atencio, desde o início do ano, joga no Sport com migalha de segundo tempo. Ele ganha a condição de titular. A primeira coisa que passa pela cabeça dele é: se eu errar 3 passes, eu não jogo mais nunca esse ano. Se eu errar 3 passes, eu não jogo mais nunca esse ano. Então, assim, a gente não pode pegar esse jogo e considerar que ele é um jogadorzinho de videogame, não. Que entra, aperta ali o botão tal e vai fazer tudo certo. Ele foi um jogador excessivamente precavido na partida. Excessivamente cuidadoso. E repito, apagado. Só que ele demonstra qualidade e inteligência com a bola nos pés. E isso é raro. Na idade dele, mais raro ainda. Tá? A gente já viu também que ele é bom na batida na bola. Ele é bom finalizador. Tá? Ele pega bem na bola. Então, 2 dedinhos de paciência. Tá? Não se tem tanta paciência com outros jogadores?
Dito com os isso, mais razoável. jovens. Razoável. É razoável, Cássio, ainda é muito, tá? Não, é razoável no máximo No máximo, no e máximo. com espaço para ter novas oportunidades. Tá? Eu vou de razoável também. Eu acho que é razoável. A oportunidade para E entrar mais no jogo. Que, por exemplo, Lucas Lima volta. Lucas Lima estava suspenso, enfim. volta, claro, Mas assim, claro. mas ele ser o reserva imediato. Não sei Johan, o reserva. E talvez quando tiver Sérgio, ele ainda caia para a terceira opção mesmo. Talvez. Mas Johan não pode entrar na frente dele. Sérgio Oliveira para voltar a jogar. Vamos ver. Fica a expectativa aí. Ai, meu Deus do céu. Tá. Vamos lá, vamos lá. Vamos pro ataque, tá, Cássio? E eu queria começar o ataque com esse vencendo assim um jogador. Quando o time não fazia absolutamente nada em campo, ele era o único que fazia alguma coisa. Quando o time passou a produzir, ele se tornou o pior jogador do sistema ofensivo do esporte. É inacreditável essa Christian. balança de Barleta. Repito, o time era incapaz. O time do esporte ali, contra o Inter, Só saiu alguma coisa contra com a Red ele. Bull, não saía nada. Só Barleta era capaz de fazer alguma coisa. Vieram alguns reforços, o time agora é capaz de fazer alguma coisa. E Barleta, Cássio, perde gols incríveis em todos os jogos. E agora está começando a desperdiçar bolas importantes também, além dos gols, né? Não está dando sequência nas jogadas. Outra partida muito, muito ruim de Barleta, Cássio. Meu voto é muito mal, tá? Muito mal para Barleta. Muito mal. Jogou muito mal. Perde uma chance muito boa. Toques errados. Não conseguiu executar dribles assim. Não tem assim, a substituir é uma pena porque é um jogador de mobilidade, o cara que que tem uma velocidade que parte do elenco do esporte não tem, que já se mostrou em outros momentos, mas nessa partida contra o Bahia realmente muito disperso, assim, muito distante. O ataque do esporte não foi tão bem, mas no ataque não foi tão bem, ele conseguiu se destacar tão negativamente assim, realmente eu concordo com muito mal. Detalhe. Também acho, muito mal. Ele foi mais nocivo ao time do que Cariús. O gol que ele perde de um exatamente. jeito assim que você fica parecendo que o lance tá anulado, que o lance tá impedimento, assim, porque você fica assim, não, pô, tá valendo não, pô. Porque assim, é tão assim, como é que a bola não foi na barra? Como é que a bola não foi pelo menos na barra? A bola sobra na E pequena Ronaldo fazer área, um milagre Cássio. ali. Eu sei, ele é canhoto, a bola sobrou Pô, para a direita, né? Mas já fez gol de direita, pô. Já Assim, quando fez, faz de gol de pô, direita, ninguém lembra disso, que o cara é canhoto. E aí, Cássio? Não, teve eu outra bola achei que era um também. lance que dá para fazer gol, viu? Tratei como uma Totalmente, oportunidade pô. desperdiçada. Tem outra bola, Cássio, que ele recebe pela direita, entra na área, ele dá um cruzamento para ninguém, meio que cobre o goleiro. A bola sai uma bola meio alta assim, dá até um susto. Essa bola é até um susto assim. Ele vai tentar dar um passe, tem dois jogadores na área, a bola sai alta. Até parece com aquela bola de Thierry no segundo tempo, só que a de Thierry vai na mão do goleiro, a dele passa do goleiro. Ele não tá conseguindo mais, Cássio. É impressionante, ele não está conseguindo jogar. E eu acho que a condição dele titular vai ficar em risco, tá? Vai ficar em risco. Porque, veja só, existem opções aí de composição pro time. Vai pegar agora o Grêmio em Porto Alegre. Eu acho que tem composições de outras formas de jogar, tá? Daniel dificilmente abre mão dos dois homens abertos. Mas olha a condição de Barleta aí, tá? Nem falo tão diretamente para Léo Pereira, que tem mais força do que ele, física. Mas eu acho que a situação dele começa a ficar em xeque. Tá? Vamos pro outro lado, Cássio. Mateuzinho. Acho que fez uma boa partida de novo, né? Jogadorzinho útil que o Sport arrumou. Tá? Bom de assistência também. Deu uma bola no primeiro tempo limpa. Não foi Derek, muito bem. Não teve bolas que chamam a atenção. Mas tô gostando de Mateuzinho. Inclusive chegou superchat sobre ele também. Tá? Qual foi tua nota? Bem, eu gostei tenho gostado uma muito, na fade verdade, bem. dele. E contrato até o meio do ano que vem, Cássio. Eu fui até atrás disso, tá? Porque ele
tá me chamando a atenção pro ano que vem. Eu fiquei preocupado se ele só tinha um contrato até o final do ano, mas o fato de ter um contrato até o meio do ano que vem já é alguma proteção. O superchat sobre Mateuzinho, por favor. Tá? Celo Bosco, né? Marcelo Bosco. O Mateuzinho veio de onde? Ele é muito liso, bem habilidoso. Uma pena ficar se desgastando no esporte. Se continuar assim, até quando vai a paciência do Daniel Paulista? Vai ter um momento que a saúde mental vai pesar mais que o dinheiro, tá? Mateuzinho, ele jogou muito bem no Criciúma no passado. Tá? O Criciúma acaba rebaixado, mas ele se destaca no Criciúma. Provavelmente vai somar outro rebaixamento para a carreira, né? No entanto, é um jogador interessante, né? Foi do América Mineiro, foi para o exterior e o Sport encontrou bem. Essa foi uma boa escolha dessa nova gestão de futebol do Sport. E um cara que tem me agradado bastante. Assim como o Derek, Cássio, que é o outro que a gente fala aqui. Faz a parte dele no jogo, né? Muito brigador, muito participativo. Quando a bola chega no pé dele, é tratada com cuidado, tá? Normalmente chega nos pés de Derek, vai pro pé de alguém redondinha, tá? Tem uma entrega que me agrada muito, viu, Cássio, Derek? Tanto quando joga aberto, como dessa vez que jogou... Fez direitinho o contra-ataque, ganhou na velocidade, invadiu, bateu cruzado e aí Ronaldo E o goleiro fez uma ótima defesa. Fez uma ótima defesa. Bem, né, Cássio? Bem. Ainda distribuiu as porradinhas. Eu gostei mais dele do que o turma. Mateuzinho, inclusive. Também. Mas os dois me agradam como um todo. Os dois me agradam. Incomoda. Derek incomoda a defesa adversária. Eu não sei se vão aceitar a troca por mais tempo lá. Mas tem que ver o que é que faz, né? Porque é um jogador interessante. É um jogador interessante. Pode colocar bem, tá? Para Derek, Márcio. Vamos para os reservas, Cássio. Vamos pela ordem com que eles foram acionados, tá? E começamos com Pedro Augusto. Entraram Pedro Augusto e Léo Pereira juntos. A gente começa com Pedro Augusto, que entrou na vaga de Atêncio. Cássio, travou? Pedro Augusto, ele errou uma inversão de bola assim. O time já estava afobado, assim, foi completamente despropositado, mas acho que ele entrou desses jogadores que o Sport contratou agora, eu acho que ele tem assim a ter chance de virar titular, até porque Zé Lucas deve jogar o Mundial Sub-17, ou seja, deve desfalcar o Sport. É o capitão, assim, imagino que vai ser convocado, porque foi o capitão do time no título sul-americano, que, assim como o Bahia tem 3 jogadores, um deles Kaique, inclusive, né? Que deve desfalcar. E aí eu acho que ele deve acabar virando titular, tá? Um jogador assim que dá uma dinâmica, um cara que pode ser útil. E como tu pensa muito na Série B do ano que vem, é justo. Esse é um jogador que na Série B do ano que vem pode ajudar bastante. Esse tem contrato, esse já tá escalado. Mas a questão, nem tudo é ter contrato. Rivera tem contrato, não, sim, por exemplo. Sim. Não, eu sei, cara, porque eu me preocupo com Rivera o Derek. e Pedro Augusto. Eu acho que seria uma ótima dupla para a Série B. Isso. Mas dúvida. Só não garanto que os caras ficam para a Série B. Não, Rivera é difícil. Pedro Augusto não, acho que ele já veio meio consciente do... Até porque, veja só, Pedro Augusto pode não ficar no Sport, mas aí ele sabe que o destino ali seria um dos que estão subindo, tá? Um Mirassol, se permanecer, o mercado dele também não vai muito além disso, né, o de Pedro Augusto. Mas é um jogador bem útil, um jogador de Série A, né, talhado ali pelo Fortaleza na Série A. Jogou muitos jogos pelo clube, jogos de Libertadores, tá? Ficou marcado ali pelo pênalti perdido na final da Sul-Americana, mas fora isso, nunca foi um grave problema do Fortaleza, não. E tinha confiança de Vojvoda, mais até do que da torcida, tá? Mas tinha confiança de Vojvoda. Eu acho, Cássio, que Pedro Augusto hoje ele fica de razoável para bem. Já fez partidas melhores. Eu diria que razoável. Para mim é razoável. Ele jogou pouco tempo, eu acho que. Também acho que razoável, fica de bom tamanho. Acho essa. Por exemplo, eu já não tô gostando muito do ataque com 2 verdes ali. Eu já tô meio assim, 2 verdes no ataque. Eu tô achando que pro ataque do Sport ter 2 verdes assim fica parecendo
Mas, Cássio, eu acho que Eu eles entendo pegaram as um pouco na atuações, mas eu bola. não acho que. É que eu Eles não acho que pegaram o um pouco ataque na do bola, Sport Cássio. criou. O Sport, Fred, o Sport deu um chute na barra no jogo. Pô. Sim, mas Sabe é o qual? seguinte, veja só. Talvez tu não tenha visto. Sabe quanto é o scout desse jogo? Porque de vez em quando tu fala de voltar a nota, hoje vai ser minha vez, de pelo menos causar uma reflexão. O Sport finalizou 5 vezes no jogo inteiro, só uma na barra. Aí eu tô achando que assim, que ter 2 jogadores com verde no ataque para um número desse, eu tô achando exagero. Assim. É porque Mateuzinho foi muito útil pro time, Cássio. O Mas atacante não, aí é Derrick, mas ele foi só tô útil deixando aqui demais. um número para dizer que eu não ignorei esse número. Eu tô olhando assim, o time entre chutes certos e errados, o time chutou 5 vezes em 90 minutos. E Na uma vez na sobrevivência, barra. Que inclusive é o chute de Derrick. na sobrevivência do esporte, inclusive na omissão ou descrição de Atense, pô, Mateuzinho caiu pelo meio muitas vezes. Eu acho que foi um cara voltava para ajudar. Não é só não é só atacante. Eu não tô jogando o atacante, eu tô jogando um cara que ajudou atrás, que brigou. Teve bola que Porque eu acho que a Mateuzinho produção cortou. ofensiva do esporte, assim, o Barley tá ali muito mal. É que eu acho. Só o que eu tô dizendo. Acho que 2 verdes, assim, eu acho que destoou um pouco. Eu não retiro, não. Eu não sei como é que foram os votos do chat. Eu não retiro, não. Eu acho que ele foi bem. Eu, por exemplo, eu gostei mais de bem. Derek que do Mateuzinho, só para. Eu também gostei mais de Derek do que de Mateuzinho. Mas o cara ajudou atrás, brigou. Teve bola que foi ele que teve contra-ataque, cara. Perigoso foi ele que cortou. Eu não vou. Porque o cara tá escalado de atacante e o time chutou pouco, não. E o que o cara fez em campo? Carrinho, brigou, lutou, reclamou, acionou bola, deu bola pro cara sair na cara do gol. É muita jogada, pô, que ele faz. Foi brilhante hoje, não. Contra o Vitória ele foi muito bem. Mas eu gostei bastante dele, tá? Eu gostei bastante. Joga muito sério. Vamos com outro que entrou aos 15 do segundo tempo, tá, Cássio? Que é Léo Pereira. O homem que perde a maior chance do jogo. Qual E a tua aí não tem avaliação? como Cássio? ignorar. Assim, se tu falar que ele voltou para pegar a bola, que armou, que tocou, que isso Muito, tudo não vai me convencer, não, muito. aí nesse caso. Voltou pra cacete. Tá? Mas assim, Mas mas jogou bem menos tempo que o outro. eu não vou ignorar que o cara pega uma bola cara a cara. Detalhe, ele perdeu o gol por deficiência técnica, pô. Assim, o cara ele deu um chute isolando, o cara nem tentou tirar o goleiro. O Ronaldo fez o que cabia, saiu, mas já saiu todo atabalhoado. Assim, é um gol perdidaço ali e não dá para imagino, não dá para minimizar não, velho. Sua avaliação? No blog eu coloquei como destaque negativo, porque, como você fala, eu sou punitivista. Assim, Eu acho que ele foi mal. Eu acho que ele foi mal. Razoável para mal. Porque, assim, aquela chance não dá. É a estreia. Não, meu irmão, veja. A situação do esporte não permite que uma oportunidade como aquela de um jogo 0-0 seja minimizada. E o problema é que Ronaldo saiu. O que mais me revolta naquele lance, vendo o replay, é que Ele Ronaldo saiu para dar o entregue. gol, porra, assim. Ronaldo saiu entregue, Ronaldo se ajoelhou. Ronaldo Porra. se ajoelhou. Se você Aí o cara bateu a de qualquer estratégia de jeito, Ronaldo foi se ajoelhar. Qualquer tirada do goleiro era gol. Qualquer tirada do goleiro ali era gol. Um toquezinho, tirou o gol. Ele tira demais. Só que aí, Cássio, é claro que a estreia dele hoje, não posso nem contaminar. Vencer um jogo, Cássio. Vencer um jogo de futebol na Série A exige muitas vezes que você jogue de forma espontânea. Se você pensar demais em como vai chutar, em como vai finalizar, se bater demais, força demais, o gol não sai, meu velho. Você tem que jogar um pouquinho normalmente. E o Sport não está conseguindo. Tudo é muito temor para finalizar. A gente fala, né, o primeiro gol do Sport contra o Santos, Derek dá o carrinho, a bola pega na trave e volta. Tá sofrido, né? Tá difícil. Tem que ser um pouco mais normal. E ali, cara, Para mim fica como mal, Fred. Não, para mim é mal. Eu acho que ele bateu com excesso de força ali, como quem diz, eu não posso perder esse gol nunca, sabe? E às vezes é só tirar do goleiro. Dá um toquezinho mais safadinho ali, tira do goleiro, empurra para dentro do gol. Bastava. Tá? Um toquezinho safadinho ali resolvia para fazer o gol, tá? Outros 3 jogadores que entraram, né? Colo Ramírez, Kevson e Johan.
Eu iria para Ramires e Kevson como razoáveis, né? Pouco ali receberam, pouco acrescentaram. Beirando sem nota. Eu só analisaria Johan. E Orra para mim é mal. Entrou Mal. depois de todos. Assim. Mas recebe uma bola na entrada da área e uma chegadinha, mais ou menos, ele cai e gera um contra-ataque pro Bahia, assim. Não, e se sai assim, o gol, matava o Orra. Porra, muito frouxo, assim, pô, no tranco, assim. É exatamente essa impressão que eu tive também. Eu deixaria sem nota os outros dois, tá, Fred? Mas a Johan, pela parte negativa que entrou, assim, e ele ganhou outra oportunidade, eu acho que com esses dois jogos, um jogo você pode tratar de forma isolada, mas com esses dois jogos, eu acho que, dentro da lógica, eu acho que Daniel Paulista tem sido justo nos critérios. Nesse caso, eu acho que Johan anda para trás aí, meu irmão. Assim, não. Se puder deixar de lado esse plano de recuperação de Orra. Anda para trás, assim, porque o cara é outra. A rotação do esporte já não é boa. Aí entra um cara assim. Não dá, pô. Os outros dois eu iria como razoáveis mesmo, Cássio. Porque jogaram um certo tempo, tá? E eu acho que foram razoáveis. Tô até vendo quanto tempo jogaram aqui. Mas é de razoável a sem nota. Mas eu acho que é muito tempo. Eu acho que eles entraram mais ou menos com 30. Né? Eu acho que foi mais ou menos esse o tempo de entrada dos dois ali. Jogaram muito mais tempo que Orra. Ou seja, aquela atuação. Só para deixar registrado, não vou água de entrar salsicha, no debate né? de vocês, O cara nem não, percebe mas que eu não gostei desse Ramires, não. Viu? Gostei desse Colo Ramires, não. É por isso que é sem nota, porque o cara, tipo, eu não acho que é razoável também, não. O cara não fez nada, pô. Por que é razoável? Eu não acho que. Eu acho que. Por que Ramires é razoável? Veja só. Ele não fez absolutamente nada. Nada. Não perdeu uma bola. Eu tô sugerindo sem nota novo, pra é a mesma você ver. coisa. O cara pode ficar 15 minutos em campo e eu tô sugerindo sem nota, assim, porque assim. Pode deixar sem nota, tem... pode deixar sem nota. Não, eu só tô argumentando que se for. Eles entraram aos 34. Eles entraram aos 34. E Orra entrou aos 42. Eu acho que se for nota, é mal. Assim, o Coleman diz assim: não tem nenhuma jogada com esse cara. Zero. Não, teve uma jogada que ele até limpou bem no meio de campo, a bola alta. Que ele desvia e limpa não pode bem. ter razão, porque ele limpou bem uma bola no meio campo. Não, sim. Bom, veja só. Eu acho que Johan perdeu uma bola no jogo. Pegou uma bola e perdeu uma bola. Por isso Aí não sei se a gente tá cagando raiva com o Johan. Não sei se a gente tá cagando raiva com o Johan. Veja, mas não. Talvez você veja, eu tô dando mal para os dois, eu tô dando mal para o Não, você deu sem nota. Depois de muito, você agora tá trocando. Não, aí você me convenceu. Aí eu disse assim, ó, um foi punido. Aí eu fui convencido da seguinte forma: o cara é até cômodo ficar sem nota pro cara que jogou 12, 15 minutos, sei lá quantos minutos. Mas na hora que você vai avaliar o tempo, eu disse, ó, meu irmão, o cara não tem absolutamente nenhum lance pertinente com o cara. Então, mal. Então vamos ver o que é que o público vota aí, tá? Kevinson fica como razoável ou mal também? Esse eu não me recordo de perder nada. Foi ok. Esse eu não me recordo de ter feito nada assim, não. Já teve enquete para Ramires, Márcio? Eu não estou acompanhando aqui. Se já teve enquete para Ramires, ele fica como mal. Se não, tem que esperar a enquete, tá? Eu votei como razoável. Não me incomodou nada o jogador. Não me incomodou absolutamente nada para eu considerar mal. Não recebeu bola, não perdeu gol. A gente não pode estar avaliando, a gente tecer elogios aqui a Pedro Augusto, razoável. Ramires não fazia absolutamente nada, razoável também. Pô. É porque, veja só, Pedro Augusto errou. Acertou. Por isso eu acho que ele é razoável. Tá? Eu acho que o outro foi normal, um atacante normal. Que entra no jogo, luta, briga. Perdeu uma chance, não perdeu. Recebeu uma bola e perdeu? Não. A única jogada que ele participa diretamente, acho que é uma bola no meio de campo, que ele ou gira de peito ou de cabeça, liga ali, ajuda ao Sport a arrumar um início de saída. Tá? Mas eu acho que Pablo já pode entrar também, tá, Cássio, de vez em quando. Paciência, Daniel já deixou claro que não joga mais, né? Paciência já foi aí pro fim da fila. O jogador nem tem que se apresentar foi. pro jogo, né? Paciência. Mas Pablo já pode começar a entrar. Esse jogo mesmo poderia ter sido Pablo. Mas nesse jogo, como você falou, era o jogo brigando pela bola. Não dá pra, o Sport não botou um jogador enfiado para ser Pablo lá dentro. Assim, é uma coisa muito Veja,
o melhor momento do Sport está sendo não ter um atacante com essa característica. Eu acho que Pablo, infelizmente, ele tem essa característica. Já que a gente o melhor momento do Sport está sendo ter um centroavante que, embora não faça gol, mas pelo menos combate, se movimenta, volta para participar do jogo. Assim, se entrar Pablo, você vai abrir mão disso. Se entrar Paciência, você aumenta esse problema. Eu acho que Pablo pode ser para ter 2 centroavantes. Assim, é Derek e Pablo. Ramires e Pablo. Agora, se for para Pablo fazer o papel de Derek, eu não sei se eu iria de Pablo primeira opção, não. Deixa o uruguaio aí mesmo, o razoável. Gabriel lembra a jogada aqui, né? Ele dominou no peito e lançou Léo Pereira na frente. Foi isso mesmo. Ele gira a jogada no peito, domina e aciona Léo Pereira. Foi a única bola que eu me lembro que ele pegou no jogo. Tá? Eu realmente não lembro. E é isso, tá? Na votação, eu acho que ele tá indo para jogou mal, né? Ele é um jogador que tá bem rejeitado pela torcida desde que chegou. 66% para mal, 33% para razoável, não vai reverter, pode deixar ele aí como mal, tá? Daniel Paulista, Cássio. Gostei da escalação. Gostei de não ter feito alteração no intervalo, até porque isso que já foi dito aqui, sendo coerente com o que a gente, até porque a gente já contou da forma como viu o jogo. A substituição foi feita, a que a gente considerou, bota ali Pedro Augusto na de Zé Lucas, num jogo contra um time do G4, que é o Bahia, que teve um desfalque importante, Pulga, é importantíssimo, mas foi um desfalque, o resto do time era todo mundo ali, e o banco na hora que vai teve o desfalque de um dos seus principais jogadores. Né? Exatamente, mas aqui do Bahia é uma peça que do Bahia podia ter destruído o Sport. Se fosse Ademir, o dano era menor, eu acho que se fosse Ademir verde Pulga. Então. Até porque aí Kaique joga ali. Na hora que o banco entra do Bahia, o banco do Bahia é melhor do que o banco do Sport, ou seja, você está pegando esse time. E no fim das contas, a gente está dizendo que o time poderia ter vencido porque um atacante fica cara a cara com o goleiro e perde o gol, ou seja, você cria essa jogada, você se defende. Repito, o Sport só teve uma finalização na barra. O Bahia só teve 3. E só uma é chute de falta. A outra é o chute de Juba. Ou seja, o time de Daniel Paulista neutralizou o setor ofensivo do Bahia. Seja porque o Bahia jogou mal, seja porque o Bahia ofensivamente foi muito mal na partida. Então, para mim, Daniel Paulista foi bem. Porque ele colocou o Sport mais perto da vitória do que se imaginava, tá? A gente, as odds, inclusive, a gente no pré-jogo, as odds dava o Bahia como favorito para essa partida, até com um favoritismo bem acentuado. Mesmo jogo na ilha. E no fim das contas, o Sport perdeu um gol cara a cara com o Barleta, o Ronaldo fez uma grande defesa, perdeu um gol cara a cara. O Sport teve suas oportunidades para vencer esse jogo. Da escalação, das mudanças e do comportamento do time em campo. Então, eu diria bem. A única substituição, Cássio, que eu não gostei foi a entrada de Johan. De Johan. Ali era melhor o Romarinho mesmo. Aí, por exemplo, aí no próximo jogo, se tiver uma terceira, aí eu acho que já vai para conta de Daniel Paulista, porque ele já começa a ver em Johan um jogador que não aparece. Era tipo que a gente falava de Arthur Souza. O cara entra, não faz, entra, não faz, entra, não faz, entra, não faz. Por que entrou de novo? Aí tem hora que a gente, não sei porque Arthur Souza está entrando. Eu não faço a menor ideia porque Arthur Souza continua sendo utilizado. Aí eu acho que a de Johan, ele meio que está perto de cruzar essa linha de você. Mas de qualquer forma, voltando Lucas Lima, eu acho que ele, como eu falei, ele vai umas casas para trás para ser utilizado nessa fila. Isso. Melhor em campo, Cássio, Zé Lucas, né? O menino. Não o meu menino, mas o menino. O seu. Detalhe, o menino foi o melhor e o meu menino foi o segundo melhor. Eu acho que a ordem dos fatores foi essa mesmo, tá, Cássio? Eu acho que a ordem dos fatores foi essa. Eu gostei bastante de Derek, também seria o jogador que eu fecharia. Derek e Ramon, Mateuzinho foram os jogadores aí que tiveram avaliação positiva, né, nesse nosso... Importante, jogar bem contra o Grupo City, pelo amor de Deus. Importante. Amanhã eu vou abastecer meu carro com álcool. Tô chateado. Por quê? Como é que a lógica é? Sim, com álcool, porque álcool não é Grupo City, né? Álcool não é Grupo City. Passa uma página, por favor, Márcio. Ravel saiu, eu entendi. Eu também sairia se soubesse que essa página viria, Cássio. Faz tempo, né? No mundo paralelo de confrontos dentro do Campeonato Brasileiro,
Nosso amigo Ravel tá numa sequência aí de uma vitória nos últimos 10 jogos, tá? Com 8 derrotas, um empate. Por isso que ele abandonou aqui. Ele não quis estar presente nessa reta final da live. Desperdiçou a chance de ficar em vantagem no Brasileiro. Tá 12-12. E eram 8 empates, agora são 9 empates. E a tendência, na Fonte Nova, o Bahia vai ter a chance de ficar em vantagem nesse confronto, né? O Sport poderia ficar em vantagem hoje. Na história do Brasileiro, estava 12-12. Salve um para mostrar para vocês aqui também. Peraí, já que a gente está trabalhando com tela, deixa eu ver aqui. Essa tela aí eu vi. Everaldo fazendo gol todo jogo. Mas meu amigo Pedro Pereira também me trouxe aqui, ó. Bahia e Sport já se enfrentaram várias vezes. Bahia tem vantagem, como sempre, né? 101 vezes, o número exato. 40 triunfos tricolores. 32 derrotas. Essa foi a 100ª. Esse foi o duelo número 102º. 40 triunfos tricolores, 32 do Sport e o restante empate, ou seja, segue o líder, né, pai? Na progressão, mas já foi muito pior. Mas já foi muito pior isso aí. Já foi, se a gente seguir essa tendência de a cada 10 ganhar 8, 2 anos tira. Já foi muito pior. Muito pior. Se minha avó tiver 3 rodas, ela é um triciclo. Bora, pelo amor de Deus. Mas tá chato, tá chato. O histórico recente parabéns ao Bahia aí pelo domínio no Clássico Regional. Parabéns aí. Eu quero encerrar o programa. Eu preciso comer, meu irmão. Marcelo Sartre, viva o Mirassol. Quem tá gostando Parabéns ao Mirassol. Parabéns ao Mirassol.